Num oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Clínica Soul. Está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Vem aí mais uma jornada esportiva. Começa agora o futebol. Ninguém segura o nosso time. Estamos escalados. É bola. É jogo. É rádio do coração do torcedor. Guarani. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani e também no nosso canal lá do YouTube para transmissão de mais uma partida do Bugre. Hoje tem Guarani em campo, hoje tem jogão, tem jogo decisivo para o Guarani. Bugre recebe o São Bernardo, daqui a pouquinho, bola rolando às 7h30 da noite. Deixa eu dar boa noite para ele que está aqui do meu lado. Boa noite, Fernando Lovato, tudo bem com você? Boa noite, Ortiz, boa noite. Olha pra câmera, deixa o povo te ver lá, pô. Boa noite, Ortiz, boa noite ao Cleitão, boa noite a todos os meus amigos e amigas aí que está ouvindo pelo Radiosnet, o servidor e também pelo YouTube. Um abraço, muito obrigado aí. Vamos fazer mais uma jornada e, se Deus quiser, Ortiz, com vitória do Bugrão. E hoje você vai trabalhar, né? Porque hoje os comentários do YouTube são seus de novo, viu? Oh, meu Deus, Ortiz. Ontem eu tava, não sei se você viu, né? Eu tava vendo o jogo da piruada, a menina caiu no negócio lá. Eu também vou ficar esperto. Eu vi, comecei a dar risada na hora, Fernandão. Comecei a dar risada na hora, rapaz. E o narrador não conseguia mais narrar. Então, o cara perdeu a concentração do jogo, rapaz. Que coisa, que coisa. O pessoal fica mandando pegadinha aí, né? É. Vamos dar boa noite pra ele, que tá lá na bela Santa Catarina. Cleiton. Guarani. Abre a porta aí, Cleitão. Atende a campainha, rapaz. Tudo bem com você? Tá preparado pra Guarani São Bernardo? Bem-vindo. Campainha tá tocando e eu abro a porta mesmo, Ortiz. Boa noite pra você, boa noite pro Fernandão e boa noite especial pro nosso amigo e pra nossa amiga ouvintes. Preparados, Ortiz? Jogo complicado, jogo difícil, jogo decisivo, principalmente por conta de resultados no período da tarde. Então vamos pra cima, o Guarani precisa da vitória. É, realmente, já rolou o primeiro jogo do grupo, né, Fernandão? Eu assisti o jogo aqui, uma partida horrorosa do time do Red Bull, e o Água Santa não quis saber que o Red Bull é time de Série A, não, passou o trator por cima, viu, Fernandão? É isso, né, Ortiz? Faltou a gente fazer isso contra o Red Bull, né, Ortiz? Não tá muito afim de jogo, vamos meter couro. Felizmente, hoje a vitória do Água Santa nos prejudicou momentaneamente na classificação, mas buscando a vitória hoje a gente encosta de novo, Ortiz. Conseguiu assistir o jogo, Cleitão? Assisti, Ortiz. Aliás, não fosse pelo Água Santa estar ali brigando com o Guarani, classificaria como um grande tempo perdido, porque, meu Deus do céu, que jogo horroroso. E o time do Red Bull é ordinário, hein, Ortiz? Não, o jogo é horroroso. O time do Red Bull, eu não diria nem ordinário, eu diria um time desinteressado, né? Parece que os caras estão jogando o Campeonato Paulista por jogar, sem objetivo nenhum. Estão fazendo um favor para a federação disputando o Campeonato Paulista, Fernandão. Ortiz, o que a gente vem comentando, né? Tirando o Palmeiras ali, Ortiz, o resto, e pode colocar nesse balaio aí, Red Bull, Corinthians, São Paulo, é tudo o mesmo nível aí. E no detalhe, como foi hoje 1-0, vão ganhar os jogos que a gente for mais atento.
Rapaz, tô vendo o Maranhão tirando água do banco de reservas lá, ó. Olha o Maranhão que cuida do gramado lá do Brinco. Sabe por que o apelido dele é Maranhão, Fernandão? Por que, Ortiz? Porque ele parece o Maranhão, lateral direito. Meu Deus, Maranhão, que foi candidato até a vereador, deputado. Vereador, sabe? Numa cidadezinha pequena, se eu não me engano. Acho que era vereador, né? Então, agora sou obrigado a rever minhas projeções, né? Eu tinha a projeção aí de 16, 17 pontos. Peço perdão pelas tosses do Fernandão. Tinha projeção ali de 16, 17 pontos para classificação. Agora aumentou esse balaio aí, Cleitão. O Guarani, se eu falava que precisava de 2 vitórias e um empate nas próximas 3 rodadas, eu já mudo essa projeção. O Guarani precisa de 3 vitórias, viu, Cleitão? Mais ou menos isso, Ortiz. Lógico que, como a gente não enfrenta a equipe do Água Santa, nada impede também dos caras perderem aí as outras todas até o fim da primeira fase, mas, né, pela projeção, sim, o Guarani vai precisar buscar pontos nesses últimos 12 em disputa, Ortiz. Vamos ouvir o Mozart, por favor? Vamos ouvir o Mozart, que vai falar com o Paulistão. E depois do resultado do Água Santa, nós precisamos da vitória ainda mais para colar lá na frente, né? É um jogo bem duro, assim, é a segunda vez que a gente enfrenta um sistema de 3-4-3, é um pouquinho diferente do que normalmente os adversários fazem, né? O Zanardi já está há um bom tempo na frente do São Bernardo, então é uma equipe que coletivamente é muito forte. Assim, tem jogadas importantes, bola parada importante, contra-ataque rápido, então nós temos que estar atentos, até porque nós vamos nos expor um pouco mais para tentar buscar a vitória, né? Então tem que estar bem atento com relação ao nosso ataque marcando, estar bem montado para não sofrer as transições. O campo acredito que vai ter condição de jogo, né? Apesar da forte chuva que teve aqui hoje, mas eu acredito que na hora do jogo vai estar numa condição boa. E tem posição, assim, concentração o tempo todo, em posição com a bola. Como você falou bem, a gente vem de 2 vitórias consecutivas, isso nos dá mais confiança, né, para colocar em prática as coisas que nós acreditamos e que nós treinamos todos os dias. Eu estou bem confiante que nós vamos fazer um grande jogo, e aí o resultado acontece em N situações, mas o desempenho eu tenho certeza que nós vamos ter. Tá joia, muito obrigado. Valeu. Aí ouvimos o Mozart falando lá, quase uma mini coletiva, Fernando Lovato, pelo amor de Deus. Quase uma mini coletiva, né, Ortiz? Mas ele vai correr riscos com essa escalação mais ofensiva? Então, e ele fala, né, Ortiz, que correr riscos, né? Talvez ele quer adiantar o Diogo Matheus e acho que isso é correr risco, mas vamos ver, jogar com 3 zagueiros do time adversário. E Ortiz, ele joga, depois a gente comenta isso, mas não é muita solução da escalação do Mozart, não. Pois é, rapaz, o Guarani vai enfrentar um time com uma linha diferente de marcação, né? Um 3-4-3. A gente vem falando sempre que o time do São Bernardo é perigoso. Não é um time que costuma jogar por uma bola, não. Então, vamos lá. Já que a gente falou aí, Cleitão, tá com o Guarani na ponta da pedra aí, meu amigo? Definido na ponta da pedra, Ortiz. Então tá bom. Cleitão vai trazer pra gente agora quem o técnico Mozart Santos relacionou para essa partida entre titulares e reservas. Traz pra gente, Cleitão, a escalação do bugrão mais lindo do mundo. O Bugre, definido e escalado pelo técnico Mozart Santos, vem a campo com 25 Tony no gol. Número 13, o lateral direito Diogo Matheus. A dupla de zaga, 3 para Lucão, 4 para Luciano Castão, o capitão da equipe. E na lateral esquerda, o número 15, Jamerson. Meio campo do Bugre com 32, Matheus Barbosa. 23 para o Anderson. 10 para Giovanni Augusto e 29 para Isaac. No ataque do Bugre, 17 para Bruno José e camisa 9 para Genison. Repita, Cleitão. Repeteco do Bugre, 25 Tony, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 4 Luciano Castan e 15 Jamerson, 32 Matheus Barbosa, 23 o Anderson, 10 Giovanni Augusto e 29 Isaac, 17 Bruno José e camisa 9 para Genison. E no banco de reservas, Cleitão, quem é que o Mozart tem à sua disposição? Para poder tentar mudar um panorama de partida, estão no banco de suplentes do Guarani, camisa 1, Maurício Kozlinski. 2, o lateral direito, Lucas Marques. 6 para o ídolo do Ortiz, o Mike.
14 para Ivan Alvarinho, 12 para Alan Santos, 5 para Leandro Vilela, 8 para o jogador Lima, 27 retornando de contusão é Bruninho, 26 para Rafael, menino da base, 7 para Neilton e camisa 11 para Nicolas, o Careca. Ah, meu ídolo nada, ídolo do Edinho, né, Fernandão, Mike, né? Ídolo do Edinho, o Edinho que elogiou muito ele, né, Ortiz? Ele que elogiou muito o Mike no último jogo lá, ídolo do Edinho. Ah, e o Coitão vem falar que é meu ídolo. O ídolo do Edinho, que aliás hoje tá de folga lá no Brincão de Ouro da Princesa assistindo o jogo, viu? Eu queria esse emprego do Edinho aí na Rádio Planeta Guarani, viu, Fernandão? Ah, eu também, viu, Ortiz? Além de tá de folga, né? Ainda vai no Brinco de Ouro da Princesa assistir o jogo do Bugrão. Uma folga dessa é muito boa, viu? As duas escalações estão aí na tela para você que tá curtindo na transmissão do YouTube, tá? Fernando Lovato tá com o time do São Bernardo aí, Fernandão? Pera aí, Ortiz, já vou pegar aqui, tá quase na ponta da pedra. Você não vai comer bronha que nem o repórter que a gente tava ouvindo agora que escalou no 4-4-2, né? Não vou não, Ortiz, deixa eu só achar aqui agora. Pelo amor de Deus. Oxe, meu Deus, eu tava no YouTube aqui, meu Deus. Fernando Achei, Lovato, pronto, tá na ponta da pedra. Jesus, tá atrapalhadinho o homem, então começou ontem. Pelo amor de Deus, hein, Ortiz? É brincadeira, hein, Fernandão? Então traz pra gente o time do Márcio Zanardi, definido e escalado de fio a pavio, Fernandão, que vai subir pro brinco pra... Ortiz, ele escalou o time que vai subir no brinco pra tomar um pau do Guarani, Ortiz, com o número 1, Alex Alves. Eles jogam com 3 zagueiros, 3 para Helder, 4 Matheus Salustiano e 5 Rafael Vaz. No meio campo, Alex Reinaldo, camisa 2, Matheus Regis, 7, Rodrigo Souza, 8, que é o capitão, e Arthur Henrique, camisa meia dúzia. No ataque, Henrique Lordello, camisa 10, camisa 9, João Carlos e Christian Barleta, camisa 11, Ortiz. Repete pra gente, Fernandão. Repeteco do São Bernardo, Ortiz. Alex Alves, Helder, Matheus Salustiano e Rafael Vaz, Alex Reinaldo, Matheus Regis, Rodrigo Souza e Arthur Henrique, João Carlos, Henrique Lordello e Christian Barleta. Quem é que tá no banco de reservas pra zicar mais ainda o time e perder pra gente, Fernando? Ah, se precisar, esses daqui vão entrar e não vão jogar nada, Ortiz. Número 12, Júnior Oliveira. 13, ele, Romércio, meu Jesus. 14, Bruno Azevedo. 15, Johnny Douglas. 16, Eduardo Diniz. 17, Fernando Neto. 18, Cauã. 19, Juscelio. 20, Felipe Marques. 21, Hugo Sanches. 22, ele, Romisson. E 23, para Juan. Romércio, o ídolo de Fernando Lovato, hein, Cleiton Vendemiato? Tá no banco do São Bernardo, hein? Ah, se tem o Mike como ídolo do lado do Guarani, tem o Romércio, que é o ídolo do Fernandão, o ídolo máximo, né, Ortiz? É o espelho do Fernandão, como gosta do Romércio. E aí, Fernandão, comenta pra gente as duas escalações. O Mozart com aquilo que a gente esperava, né, Fernando? Nada diferente, né? Nada diferente, né, Ortiz? A gente até falou nos outros programas, e eu falei também hoje na escalação, no meu comentário no Bugre Online. Acho que ele fez o simples. Não inventou, quis manter o jeito do time que está jogando, que ganhou os 2 últimos jogos. Não fez uma partida brilhante nos 2 últimos jogos, mas a vitória veio. Eu acho que ele quis repetir. Eu acho, Ortiz, que ele só não esperava o São Bernardo vir com 3 zagueiros, né? Então, porque a escalação que ele faz ali... Ele fala disso na entrevista, né? Então, porque o Gênison vai ficar muito isolado no meio de 3 zagueiros. Então, como você tira a coisa dos 3 zagueiros? É empurrando o meia do Guarani para jogar junto com o Gênison lá. Então, acho que tá aí o grande segredo. Tem que diminuir o número de jogadores lá na zaga deles. Então, vamos ver. O Rafael Vaz é muito bom jogador ali. Ele é canhoto, é lento, mas é muito técnico. Tem que marcar ele ali na saída de bola. E o Diogo Matheus tem que apoiar, né, Ortiz? Ele vai ter o trabalho, ele já vai ter o apoio do Anderson, ajudando mais ele na marcação, e ele apoiar ali e jogar junto com o Bruno José, fazer as jogadas ali. O apoio de quem, Fernandão? Apoio do Bruno José, do Anderson e do Diogo Matheus, ali fazer a triangulação ali em cima
do ala esquerda que vai vir o Rafael Vaz pra cobrir, é muito lento. É que eu tive a impressão de você falar Daverson aí. Não. Deve ter ouvido errado aqui de fora. Pelo amor de Deus, Ortiz. Cleiton Vendemiato, e você? O que você fala dessas duas escalações aí, Cleitão? Olha, Ortiz, eu concordo bastante com o Fernandão, mas acho que um ponto interessante é que o Guarani, se realmente entrar com o Isaac ali fazendo a meia, como ele entrou na última partida contra o São Bento, o Guarani tem muito para levar vantagem. Acho que esse jogo, até por também já ter chovido na cidade de Campinas e a chuva foi forte, vai ter o gramado, não acredito que em más condições, mas acredito que um gramado mais pesado. Acho que o Guarani pode levar vantagem por ter superioridade numérica nesse meio de campo. Se o Guarani não conseguir trabalhar a bola sem errar tantos passes, se o Guarani conseguir abrir esse jogo pelas laterais, acho que o Guarani tem boas possibilidades de conquistar uma boa vitória contra o São Bernardo. Mas Ortiz. Que pau de dar em doido é esse? Os dois meio-campo estão com 4 jogadores, Fernandão? Então, né, Ortiz, é um 3-4-2, né? 3-4-3, perdão. E o Guarani um 4-4-2, né? Como a gente vem jogando. Talvez seja aí, né, Ortiz, bater lateral com lateral e de repente o Bruno José ali sobre ali no ataque e consiga fazer os gols, né, Ortiz? Fernando, eu não sei se você concorda comigo, mas o São Bernardo, ele vem hoje com um esquema de jogo, para mim, no meu conceito, idêntico ao esquema de jogo que o Guarani utilizou lá contra o São Bento em Sorocaba. Sim, Ortiz, apesar que lá contra o São Bento o Alvarinho não fez tanto terceiro zagueiro, né? Mas vai ouvir lá o... Bom, já ouviu, né, Ortiz? Já ouvimos, né? E acho que eles vão jogar com 3 zagueiros. Então, eles querem jogar empurrando os 2 laterais em cima dos 2 laterais do Guarani. Vamos ver como o Guarani se comporta. Mas o Alvarinho faz também pode fazer essa coisa dos 3 zagueiros também. Sim, pra mim, muito parecido, viu, Coitão? Com a proposta de jogo que o Guarani levou a campo lá contra o São Bento em Sorocaba, viu? Até porque, Ortiz, no caso do Guarani ali, apesar do Ivan Alvarinho fazer a lateral, ele tem aquele resguardo defensivo, né? E deu certo. Agora, o Guarani vai meio que provar do seu próprio veneno que ele utilizou lá em Sorocaba. Vamos ver como é que o Guarani vai se sair nisso, né? Se o Guarani tentar adiantar suas linhas e fazer ali 3 atacantes versus 3 zagueiros, acho que o Guarani não vai conseguir se dar bem. Vai ter que trabalhar essa bola no meio campo para poder ter a velocidade do Bruno José e principalmente do lado esquerdo as passadas do Jamerson. Mas por que você acha que não vai se dar bem, Coitão? Porque se bater 3 com 3 ali, Ortiz, eu acho que o Guarani não vai conseguir levar vantagem. A tendência é abrir os 2 pontas e depois que marcou eles ali, a gente não vai conseguir abraçar essa questão das laterais. Quando a gente tem os 4 trabalhando e mais as passagens do Jamerson, eventualmente também do Diogo Matheus pelo lado, a gente consegue fazer essa bola rodar pelos lados do campo e aí esses jogadores vão ter que abrir para poder chegar. Justamente o Giovanni Augusto como elemento surpresa, o Isaac como elemento surpresa. Se você bater 3 com 3, pra mim, o Guarani sai perdendo. Porque não basta falar, né, Fernandão? Tem que argumentar, né? Tem que explicar, tem que dar... Quer um emprego no rádio formal, pô? Não quer explicar nada, né, Ortiz? Que a molezinha vai trabalhar naquela, né, Fernandão? Naquela, Ortiz. Daí, sem explicação, não tem jeito, pô. É isso aí. Vamos chamar o nosso amigo pro WhatsApp? Vem pra cá, meu amigo, vem pra resenha. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, em nome dos nossos patrocinadores. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. E Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Grande abraço ao pessoal da Rose Pisos e da Clínica Soul, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Nosso muito obrigado pela confiança e por estarem sempre confiando e acreditando no nosso trabalho, né, Fernandão? Exatamente, Ortiz. E eu vou abrir essa coisa aqui no YouTube para não ficar perdido, hein? Aqui temos apenas 3 mensagens aqui.
O André... fraquinho hoje, viu? Tá fraquinho. Tá fraquinho. O André do Centro aqui, ó. Boa noite, Ortiz, Cleiton e senhor Fernando. Que é isso? O mais... apesar que eu tô com barba branca, né, Ortiz? Eu raspei a minha hoje, tá lisinha. Então, e eu tô com a barba branca hoje. E também mandando um abraço aqui pro Eugênio, né? Eugênio Morelli. Boa Eugênio noite. Do Flamboyant, o time de... Boa noite, time de guerreiros. Boa jornada, bora comemorarmos no pós-jogo. Estamos juntos, é isso aí. Um abraço para eles que estão lá no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vem. Vamos na primeira do WhatsApp aqui. Ó, o Guarani entrando em campo lá, o Bugrão pisando no gramado do Brinco. Boa sorte, Guarani, boa sorte. Hino Nacional Brasileiro vai ser executado lá. O Guarani hoje de camisas verdes, calções brancos e meias verdes, né, Fernandão? Exatamente, Ortiz. O Guarani com verde, aquele verde bonito. E o São Bernardo de camisa amarela, calção preto com uma tirinha amarela e meias parecendo ferrão de abelha, né, Cleitão? É isso, listradas em amarelo e preto ali, né, Ortiz? Parece o time do Novo Horizontino antigamente ali, o meião. Quando você quiser, tem o árbitro da partida, Ortiz. Daqui a pouquinho, Cleitão. Deixa eu pagar o Dantas aqui, já tá lá na Combirita, mandando um monte de foto, rapaz. Já estamos nos acomodando. Valeu, velho Dantas. Um abraço pra você. Bom jogo, boa sorte, velho Dantas. Traz pra gente aí os donos do apito, Cleitão. Apita o jogo o árbitro Guilherme Nunes de Santana. Auxiliar número 1, Daniel Paulo Zioli. O auxiliar número 2 é o Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto árbitro é Rodrigo Santos. O VAR, esse me preocupa, hein? José Cláudio Rocha Filho. O assistente do VAR, Leandro Matos Feitosa. E o observador do VAR, Ednilson Corona. Lembra dele, Ortiz? Pô, mas que coisa, rapaz. O Cleitão sempre se preocupa com alguém da arbitragem, Fernandão. Que principalmente coisa. Do VAR, né, Ortiz? Pô, que cara chorão, Fernando Lovato. Não que a gente não seja prejudicado, mas tá chorando de ó, Cleitão. Cleitão, sem chorar, meu amigo. Tá louco. Todo jogo o Cleitão fala alguma coisa do VAR lá, viu? Ó, o Aldoliz Arena, boa noite, Aldoliz. Boa noite, Ortiz. Hoje o Guarani 3-1. Opa, Deus te ouva, né, Fernandão? Deus te ouva, né? E o José Roberto Barreira também, Ortiz. É o boa Betão, noite. Não é? É o Betão. Boa noite, Betão. Boa noite, Bugrino. Vamos junto. Só decidam se vocês vão mandar mensagens pelo YouTube ou pelo WhatsApp, porque o Eugênio já tá no WhatsApp já mandou também. Pra cá. Boa noite, Ortiz, Fernando e amigos planeteiros. Estou passando para dar um abraço e desejar um bom trabalho, sendo boa transmissão para que possamos ouvir vocês narrarem os gols da vitória do nosso Bugrão. Que venham muitos gols, né, Fernandão? Tô ansioso pelos gols. Eu também, Ortiz. A vitória hoje, o próprio Moser fala, né, que é muito importante se for com um bom jogo. E gols, né, Ortiz? A gente vai ficar mais feliz. Tomara. Eu quero ganhar o jogo. Aliás, o Guarani precisa ganhar o jogo. O Guarani precisa da vitória. Não tem outro resultado hoje, principalmente depois da vitória do Água Santa, né, Cleitão? A coisa ficou complicada, né, Ortiz? Se o Guarani quer continuar em condições de brigar por uma classificação aí à próxima fase, é necessária a vitória hoje, não tem para onde correr. É isso aí. Iago Silene com a gente também no WhatsApp. Boa noite, amigos. Já estou no brinco. Boa transmissão para vocês. Obrigado, Lucilene. Ela chega cedo, viu, Fernandão? Chega cedo demais. Eu e o Edinho chegamos muito cedo num jogo lá que nós fizemos do brinco e a Lucilene já estava lá comendo pastel. Meu Deus, a Lucilene gosta de pegar um bom lugar então, né, Ortiz? Lucilene que trabalha lá em Viracopos. Tem o horário do trabalho, também já emenda tudo, né, Lucilene? Bom jogo pra nós, querida. Bom jogo pra nós. Que seja uma vitória do Guarani, que o Guarani consiga bem se representar em campo hoje, né? O seu Hélio Correia Júnior, boa noite, Ortiz, Fernando, Cleiton. Daqui do brinco e na escuta com vocês. Bora, Bugrão, aproveita, porque quando aumentar o público o sinal vai caindo, né, Cleitão? A internet vai ficando ruim, né? Vai, ali no Brinco de Ouro é complicada a questão da internet, é por isso que a gente não tá lá fazendo em loco no estádio, né, Ortiz? É isso aí, ó que bacana aqui, ó, o Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernando. Ortiz está ventando muito aí em Campinas, o telhado do Fernando está sumindo. Aí, Fernandão, tá zoando a sua careca, Fernandão. Isso é bullying e cabe processo, hein? Deixa minha careca quieta. Não, rádio aqui que processa ouvinte é outra. É Fernandão. Outra, né, Ortiz? Não é nós, aqui, não. Não é nós, não. E depois ele já diz boa sorte pra nós hoje. Hoje nós ganhamos de 1-0. Vamos, Bugrão. E olha o print lá do YouTube. Olha nós no YouTube lá, Fernandão, ó.
Rapaz, né? O pessoal já tá vendo a gente, Ortiz. Ele curtiu, ele falou top demais. Eu vou colocar o meu Pix rodando lá embaixo pra todo mandar uma graninha pra nós. O meu também, Ortiz. Coloca o meu aí também. Eu passo o meu e a gente divide, beleza? O Duzão, boa noite, meu amigo Duzão. Boa noite, amigos. Eu e meu cunhado Rodrigo na escuta. Um abraço, Rodrigo, cunhado do Duzão. Tô acompanhando mais uma vez o Planeta. Bem-vindo, Duzão. Vamos junto. Um abraço, Rodrigão. Bom jogo pra nós. Tudo pronto lá, Fernandão. Já saiu até o cara ou coroa. Vamos ver se nós ganhamos dessa vez no cara ou coroa, né? Tá chegando a hora do jogo, hein, Fernandão? A bola vai rolar. Tá chegando, Ortiz. Tá chegando o trio ali. Ortiz, você fala que o Guarani se reúne no meio de campo. Fala 1, 2, 3 Guarani. Os juízes falam o quê? Sei lá eu. Apita essa porra aí. Sei lá Apita a direita aí, rapaz. Sei lá eu o que eles falam pro outro, rapaz. Não gosto de juiz. Ó, o Gilberto Quinalha também lá do Brinco. Boa noite, Ortiz e equipe. Aqui no Brinco torcendo por mais uma vitória do Bugrão. Abraços. Opa, um abraço, Gilberto Quinalha. Vai lá, tá na cabeceira ele, na curvinha da cabeceira. O Tozen, boa noite, camaradas. Que vem a vitória. Bom trabalho e boa transmissão. Corneta hoje só depois que a bola rolar. Abraços. E no YouTube deixando aberta a página para dar views, mas acompanhando por aqui. E no YouTube não esqueçam do like, hein? Ortiz, e por falar no YouTube, saiu aqui as imagens, Ortiz. Daqui a pouco nós volta. Calma, a gente muda o cenário lá, quer ver? Isso aí. A gente vai mudar lá para as escalações, para o pessoal saber quais são as escalações das equipes e tal. E daqui a pouco a gente conserta. Isso aí. Tá com um probleminha na conexão do cabo aqui, viu, Fernando Lovato? É isso aí, Ortiz. Vamos devagarinho. Olha lá, o São Bernardo agora vai no 1, 2, 3 São Bernardo. Ortiz, a gente precisa ganhar o jogo. Lá é 1, 2, 3 Bernô, Fernando. Bernô, 1, 2, 3 Bernô, Ortiz. É isso aí. Precisa ganhar o jogo, Ortiz. De qualquer jeito, hoje a gente precisa ganhar o jogo. Não, concordo totalmente. O importante pro Guarani hoje é a vitória, né? Ó, voltamos aqui, vamos ver se mantém, né? O cabinho tá com mau contato lá. Vamos ver se mantém aqui no ar. De Osmar, né, Ortiz? Osmar, contato da vida. É isso mesmo. Rádio pobre é essa água mesmo, aí. Né, Cleitão? Rádio pobre é essa água, né? A gente vai tentando fazer o possível, né, Ortiz? O possível. E eu tô aqui também conectado aqui no YouTube para poder olhar ali. Meu Deus do céu, como o Fernandão tá sem telhado mesmo, hein? O Fernando tá mais careca que eu. Vou mostrar o meu telhado aqui, ó. Meu telhado tá mais coberto que o do Fernandão, Cleitão. Meu Deus. E vou falar uma coisa pra você, Ortiz. Eu tô com o notebook aqui, porque eu faço todos meus aparatos pra fazer os plantões aqui. E o delay é mínimo, viu, Ortiz? Coisa de 3, 4 segundos aqui do que a gente tá falando. Graças a Deus, né? No meu celular aqui tá um delay de 4 segundos. O Servilho, já estamos por aqui. Boa jornada, amigos. Tá lá no sócio campeão, Servilho. Olha lá, Fernandão. Ó. Boa, Servilho. Isso aí, representa a gente aí. Olha o Maranhão tirando a água lá do banco de reserva dos caras. Deixa os caras molhar o pé, né, Fernandão? Meu. Né? Coloca um pé de pato ali, né, Tudo Ortiz? Pronto lá. Bom jogo, Fernandão. Bom jogo, Ortiz. Tudo pronto lá, Cleitão. Bom jogo pra você. Bom jogo pra todos nós, Ortiz. Agora, minuto de silêncio sendo respeitado lá no Brinco de Ouro pelo falecimento do Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Todo o Campeonato Paulista terá minuto de silêncio em homenagem ao Pelé. O árbitro vai apitar. A saída de bola pertence ao time do São Bernardo, que é Bernô. Credo. Bernô. Que horror. Bernô. Pensou, Fernando? Pra que você traz pro Bernô? Pro Bernô. Vá te catar, Bernô. Aqui é Guarani, zorra. Vamos lá, a saída de bola pertence ao São Bernardo. Trilho, apito, árbitro. Bola rolando no Brinco de Ouro. Boa sorte, Guarani. É jogo pra vencer. É jogo onde só a vitória nos interessa, né, Fernandão? Só a vitória, Ortiz. Olha só, o São Bernardo aqui está no meio de campo. Eita, nós. E o Ortiz esqueceu de botar o fundo da torcida aqui, viu, Fernandão? Ortiz, isso não pode faltar, pelo amor de Deus. Comecei ontem na brincadeira também, viu, Cleitão? Não tá ainda familiarizado com tudo isso, né, Ortiz? Não é isso não, é que o microfone estava fechado lá. Vamos abrir o microfone agora. Abertos os microfones da Rádio Planeta Guarani lá no Brincão de Ouro da Princesa. Agora sim, jogo com fundo de torcida é mais emocionante, né, Fernandão? Muito melhor, né, Ortiz? Ouvir a torcida cantando. Olha o Guarani recuperando bola na intermediária defensiva. O lançamento é bom aqui na direita, é pro Bruno José. O gramado tá bom, hein? Mas as poças aparecem. Bruno cruzou pro Genison, a cabeçada! Dessa vez é o Genison. Dessa vez ele testou bem, Fernandão, mas ainda descalibrado. A bola saiu à esquerda do goleiro, o Alex Alves, que ficou todo arrepiado. Ele escorregou no lance, Fernando. Uma bela jogada, né, Ortiz? O Isaac ali lançou pro Bruno José, que cruzou, né? Procurando o Genison ali
Entre a marca da grande área e a marca do pênalti, ele cabeceou certo. Só que faltou direção, cabeceou aquela bola rasante que se vai no gol ele não pega não. Bom cartão de visitas inicial do Guarani, né, Cleitão? Bom cartão de visitas, né? Já abrindo o jogo aqui pelo lado direito. Então, uma boa chegada do Guarani. E olha que o pessoal ali, o zagueiro do São Bernardo já tentou até agarrar o Genison, viu, Ortiz? Pois é, se ele tivesse um pouquinho mais de malícia, teria ganho um pênalti ali, viu, Fernandão? Poderia também, né, Ortiz? Se ele tivesse jogado ali e pedido a falta, ele agarrou mesmo. Pois é, eu acho que era o Helder que tava ali na marcação dele. Pra mim, se fica mal um pouquinho, era pênalti pro Guarani, viu? Vambora, vamos pro jogo. Quase 2 minutos de jogo na primeira etapa no Brinco de Ouro. O Guarani já chegou uma vez com perigo. O São Bernardo tem uma falta agora. É o Alex Reinaldo pra cobrança da falta, camisa 2. É baixinho, pequenininho, né? Todo baixinho bate bem na bola, Fernando. Tirando o Ortiz. Tá, inclusive, Ortiz, a única coisa que me fazia tentar jogar bola era o fato de saber chutar, Fernandão. Se não fosse isso, Deus que me perdoe. É por isso que eu sou baixinho também, né, Ortiz? Baixinho. Na horizontal você fica baixinho. Também. Autorizado, partiu a cobrança dele. A zaga do Guarani afasta o perigo na entrada da grande área. Reboteada, a bola sobra pro time do São Bernardo ainda. Olha lá, deu um chapeuzinho no Bruno José. Lançamento lá no lado direito. É pra correr. Forte demais. A bola sai. Arremesso manual pro Guarani lá na esquerda. Jamerson posicionado. Já deu um chapeuzinho ali, Fernandão. Ah, mas ele errou o chute, Ortiz. Não foi por querer, não. Ele realmente, a bola tava passando. Ele errou o chute. Desculpa as minhas tosses aí, Ortiz, porque... E hoje juntou tudo, né, Fernandão? Eu tive alergia durante o final de semana aí, tô recuperando ainda, viu, gente? E pra ajudar ainda tem o cheiro da tinta fresca aqui no estúdio, isso, rapaz. Eita, nós, o estúdio tá azulzinho agora, Fernandão. Tá azulzinho. O estúdio virou um Viagra. Pra vocês aí não, mas pra gente aqui tá azulzinho. Tá azulzinho o estúdio, viu, Cleitão? Pois é, hoje ainda conversei com o Ortiz por chamada de vídeo à tarde ali, todo azul, o estúdio da Rádio Planeta Guarani. Pois é, melhor do que botar aquele pano horroroso na parede, né, Fernandão? É melhor, Ortiz. E o nosso ouvinte que falou que bateu um vento aqui, ó, tá batendo um vento aqui, foi isso que tirou meu cabelo, viu, Ortiz? O Guilherme Macedo lá no YouTube, vamos Planeta, 1-0 hoje, boa, Guilherme. O brinco tá vazio, que pena, a torcida é pequena, né? Pequena. Vamos fazer o quê, né? O Eduardo Lebrão, boa noite, família Bugrina. Tô confiante na vitória hoje e de goleada. O Tozen tá aqui no YouTube também, só mandando aquela mensagem de engajamento. Está sem imagem aqui no YouTube pra mim, agora já tá com imagem, Tozen. Agora já tá com imagem, né? A Inês Regina, Guarani 2-1 hoje. Ô, Inês, seja bem-vinda. Caiu a imagem de novo, Fernandão. Acabou de desligar a câmera lá, ó. Beleza, Ortiz. É hoje. É hoje que isso aqui só vai terminar amanhã, viu, Cleitão? Tamo ferrado desse jeito, viu? Pois é. Aí a Dani chama a gente de seus lindos, é por isso que fica o gatinho ali, né, Ortiz? Pois é, esse gatinho aí é o Fernandão, né? Fernandão ilustrado ali, né? Eu acho que tá... A imagem tá muito pesada, Ortiz. Não por mim, né? Por você, pela representatividade sua no Guarani. Não, tá pesada mesmo. Juntar no seu peso com o meu dá quase 200, Fernandão. Quase 200. Que é mesmo. Quase 200. Pronto, já resolvido. Voltou a câmera, Cleitão. Aleluia, Cleitão. É isso, Ortiz. Tô monitorando aqui, viu? Tô monitorando hoje, é um olho na TV, o outro no YouTube. Fica mais de olho na TV pra você não perder o detalhe do jogo. Bruno José recupera a bola pro Guarani, arranca em velocidade, faz o passe errado pro Genison. Recupera a bola o Guarani, a bola com o Matheus Barbosa no meio de campo, faz a bola chegar ali pro Isaac. Isaac abriu bola na esquerda pro Giovani, dominou com dificuldade o Giovani, mas viu bem a passagem do Jamerson. Devolve a bola pro Giovani Augusto, passe em elevação dele pro Matheus Barbosa, passe errado. Bota o primeiro na conta do Matheus Barbosa aí, Fernandão, e já armou o contra-ataque lá do São Bernardo. Pera aí, ó. Camisa 7 do São Bernardo, Matheus avança pelo Matheus Regis, avança, abre a bola na esquerda, cruzamento para a grande área, a zaga do Guarani vem falhando, Jamerson chegou fazendo a sombra, aparece o Castan, toca a bola pro lado que tá virado. Arremesso manual para o São Bernardo, Fernandão. Ortiz, o Guarani precisa ter um pouco mais de calma, porque a tática ali do São Bernardo é jogar realmente pelas laterais e o meio de campo tá meio solto. O Guarani precisa povoar o meio de campo ali, ficar com essa bola no pé que vão aparecer os espaços. Alex Reinaldo posicionado para a cobrança do arremesso manual para o time do São Bernardo. Lado direito é campo de ataque, intermediária, entre a linha do meio de campo e a entrada da grande área. E o árbitro vai chamando a atenção agora do camisa 8 do São Bernardo. O que será que ele fez, hein, Cleitão, o Rodrigo Souza, para levar uma chamada de atenção já com 6 minutos de jogo?
Pois é, Ortiz, e junto com ele, também conversando ali com o Giovanni Augusto, confesso que não peguei nenhuma entrada mais ríspida não, viu? Ih, o Giovanni Augusto já tá nervosinho. Eu não gosto quando o Giovanni começa assim, Fernandão. Já tomou vários cartões bobos assim, hein? Então, discutiu com o Rodrigo, depois discutiu com outro jogador, mas lá vem São Bernardo, tio. São Bernardo na cobrança do arremesso manual recebeu a bola ele, o Rodrigo Souza gira o corpo, recupera a bola o time do Guarani. Começou. Deu uma gainha ali o Isaac, né? Ih, saiu jogando errado o Guarani lá no campo de defesa. Ai, o juiz não deu, mas vem a batida pro gol, não é possível. Deu ruim. Deu ruim. O Fernandão não durou nem 7 minutos, Fernandão. O Guarani pra mim já ficou no lucro do árbitro não ter dado pênalti, porque eu achei que o VAR ia chamar pra revisar o lance. Aí a bola sobra ali na entrada da grande área, uma batida, mais um, né? Mais um gol do Guarani, sobrou dentro da grande área, né? Ajeitou, tirou a marcação e bateu no canto direito do Tony. Sem chance de defesa, o São Bernardo abre o placar no brinco, Fernandão, pra piorar, né? Primeiro o Giovanni Augusto perde a bola ali, né, Ortiz? Chuta, rebate ali no jogador do São Bernardo, cai no pé do jogador da área, o Matheus... eu também achei que foi pênalti, né? Castan da distância. Castan e o Jamerson marcando a distância, ele bateu ali de esquerda no cantinho, um gol do São Bernardo, uma bobeira total do Guarani, Ortiz. Christian Barleta é o autor do gol, Coitão. O São Bernardo faz 1-0 no Guarani, tá ruim pra nós o negócio, Coitão. E começou assim, Ortiz, porque a gente, nesse início de jogo, viu o Guarani tentar sair jogando num gramado pesado, né? Quando o melhor talvez seria afastar ali, acabou a bola espirrada. O Guarani, realmente, eu também concordo que me pareceu pênalti no lance, e também fiquei com a impressão de que o Guarani parou, esperando realmente a marcação do pênalti. Nunca vi isso. Bateu com muita liberdade, colocou no fundo da rede, o Guarani vai ter que correr atrás do prejuízo. Pois é, pra mim foi a impressão que ficou também, Fernando. Acho que o Castan achou que o árbitro ia marcar o pênalti, deu espaço ali, veio a finalização, gol do São Bernardo. E quem tava no lance ali, Ortiz, do pênalti, era o Matheus Barbosa, que ele até para. E aí quando o juiz dá o sinal que não foi nada, aí que eles vão atrás, mas daí já era também, né? Ah lá, mais um passe errado do Jamerson pro Matheus Barbosa, recupera a bola o time do São Bernardo, vem descendo pela direita, domina a bola o Alex Reinaldo, camisa número 2, corta a marcação do Jamerson, prende bola, tocou a bola contra as pernas do Jamerson, arremesso manual pro São Bernardo. O Guarani começou ameaçando, né? Mas tomou um gol, Cleitão, e não mostra a reação, pelo menos nos instantes iniciais depois de tomar o gol, viu? É verdade, Ortiz, a impressão que dá é que o Guarani sentiu o golpe ali, vai ter que tentar se reestruturar. A Inês falando aqui, olha o Guarani, Ortiz. Guarani arranca, recupera-se o São Bernardo. Defesa do São Bernardo com camisa número 4, Matheus Sagustiano, toca a bola pra fora. Arremesso manual pro Bugre na intermediária ofensiva, lado esquerdo. Matheus Sagustiano, isso é nome de boleiro, Fernandão. Pelo amor de Deus, né, Ortiz? Pelo amor de Deus, lá vem Guarani. Guarani, Giovanni Augusto faz o passe pro Isaac, devolve a bola mais atrás pro Matheus Barbosa. Passe do Matheus Barbosa, não conseguiu o domínio. O Enderson briga pela bola, a zaga do São Bernardo tira o perigo de lá, chutão pro mato. Que o jogo é de campeonato, tem gente falando que o Tony estava mal posicionado no gol. Cara, chute a queima-roupa desse, nem o melhor goleiro bem posicionado não toma, né, Fernandão? Não foi, até porque a gente viu o lance por trás do gol, né, Ortiz? O problema foi quem deixar chutou no cantinho, não tinha como pegar, não. Gente, por que sempre tem que estourar no goleiro, o Guilherme Macedo? Por que tem que estourar no goleiro? Coitado do goleiro, não teve culpa. O Jamerson tomando uma gaia, o São Bernardo que é jogo, hein? Vê se São Bernardo invadiu a grande área pelo lado direito, chega na cobertura, o Castan mete a bola pra fora, o Lucão mete a bola pra fora, é o Castan mesmo, escanteio pro São Bernardo, Fernandão. E o Jamerson tá sofrendo ali com o tal do Barleta ali, Ortiz. Quem foi na cobertura foi o Jamerson mesmo, se recuperou ali, porque o Castan foi fechando pro meio, né, Ortiz? Quando ele foi na linha de fundo que o Castan foi. Castan já foi fechando e dando carrinho, né? Tava jogando deitado o Castan. Escanteio pro São Bernardo, hein? 10 minutos e 40 de jogo, primeiro tempo. Escanteio pro São Bernardo, lado direito. Bola levantada, olha desvio no primeiro pau. Sobrou no segundo pau sem nenhuma marcação. Tá dormindo o Guarani. Deu ruim. Deu ruim.
Não, agora o Guarani deu gol de presente, Fernando Lovato. O escanteio cobrado, o jogador de São Bernardo, camisa 8 lá, o Rodrigo Souza, desviou a bola sem nenhuma marcação no meio da pequena área. Ela veio no segundo pau pro Matheus Regis, ainda sem nenhuma marcação, com gol aberto, Fernandão. Ele dominou a bola, botou na grama e meteu um balaço pra dentro do gol, e só aí chegou o Jamerson, desesperado, fazendo a cruzada. Tá mal posicionado o time do Guarani, tá dormindo em campo, Fernando. Dormindo, Ortiz, no primeiro pau ali não tinha ninguém, né? Que é uma coisa que a gente fala básica no Quem futebol. tinha que marcar o primeiro pau era o Jamerson, primeiro, né? Foi lá na esquerda. Ele tava marcando aqui na direita. Segue no comentário. Não vai. tinha primeiro pau, quando foram na bola já não tava de frente pra bola, tava de costas. O Tony saiu desesperado também, não pegou nada. E na cobertura ali o Jamerson no segundo pau, chegou atrasado, tanto que o cara dominou a bola e chutou. Uma bobeira total, aquela desatenção que não teve do jogo contra o São Bento, hoje tivemos duas. Será que é a desatenção ou será que é só o Guarani pegar um time minimamente organizado? Ele é presa fácil, Cleiton Vendemiato. Detalhe desse segundo gol do São Bernardo no Brinco. É o que tá parecendo. Olha o Guarani, Ortiz. O Guarani vem chegando com o Isaac, tocou pro juiz. Pode continuar, Cleiton. A verdade é que o Guarani entrou dormindo, né, Ortiz? O Guarani entrou completamente disperso. Nesse daí fiquei com a impressão de que o Tony também falha na saída do gol, mas não pode uma falha de marcação com dois jogadores livres, um para dar o cabeceio e o outro para concluir pro gol, né, Ortiz? Falha todo o sistema defensivo do Guarani, todo mundo mal posicionado olhando a bola. Giovanni Augusto faz o cruzamento para a grande área, Genison desvia, ela sobra no segundo pau pro Isaac, bateu de primeira, a bola sai. Vai na rede pelo lado de fora, à direita do goleiro Alex Alves. Assustou, mas o Bandeira já dava impedimento, Fernandão. É um lance aqui do Giovanni Augusto, né? O Genison não tava, Ortiz. Mas foi pra fora também. O Genison desviou ali e podia ter matado a bola até. O Isaac quis bater de primeira. Pra essa diferença, né, Ortiz? 2 lances e marcaram 2 gols. O Guarani teve 2 lances e errou os 2 gols. Deixa eu ver de quem que é essa mensagem aqui. Acho que é do Servilho. Tá dizendo que o time é uma soneira, Fernandão. Ortiz, hoje tá sono mesmo. Tá hoje apanhando aí, Fernando? Não, hoje tá sono mesmo, Ortiz. Tá apanhando da cortina aí do seu lado? Não é a cortina não, Ortiz. Eu ia me posicionar só aqui. Ô Frederic, boa noite a todos os bugrinos. Que a sorte esteja com o nosso Guarani, que façamos um bom jogo e a vitória tão importante vem em tempo. Genison, vê se desencanta, precisamos de mais gente fazendo gols. Bom, já deu tudo errado, né, Frederic? Um abraço, amigo, desculpe pela demora na leitura aí, viu? Betão, boa noite, tô aqui na melhor rádio. 2-1 pro Bugrão, já errou, né? Já errou. Tem que ser 3-2 agora. Não sei porque que o povo insiste em mandar resultado, viu? O Marco, boa noite, espero que o Genison não assista o jogo hoje. O Diogo Matheus será mais incisivo. O Guarani vai precisar dos laterais. Hoje com 3 zagueiros. Deu tudo errado, Marco. Tudo errado. Paulo Rigo, lá do Brincão. Boa noite, senhores. Vamos que vamos, Bugre, aqui no Brinco, na escuta. Boa jornada. Bom jogo pra nós aí, o Paulo, mas tá difícil hoje, viu? Já perdi o tesão aqui, Fernandão. 2 gols aí em menos de 10 minutos é difícil, né, de recuperar. Falta pro Guarani, né? Na intermediária, Jamerson posicionado ali na esquerda. Assim que o Fernandão parar de tossir, ele fala. O Guarani, uma falta ali pela meia esquerda, Ortiz. Todo mundo dentro da área e uns 3 para bater a falta ali, mas vai ser Giovanni Augusto na bola. Giovanni Jamerson na bola, hein? Giovanni Jamerson, 14 minutos e 36. Partiu Jamerson, meteu a bola na entrada da grande área. O Genison tentou um passe de futebol aí. Vem o rebote, a batida do Giovanni fica travado pela marcação e o Jamerson faz uma falta. Falta providencial do Jamerson e arrancando em mais um contra-ataque o time do São Bernardo. Ainda bem que o árbitro não deu amarelo, Fernandão. Não deu, né, Ortiz? Uma falta, um contra-ataque. Chegou atrasado, né? E deu amarelo sim pro Jamerson, Ortiz. Vai dar cartão amarelo pro Jamerson. Mais uma vez chegou atrasado e fez a falta ali no contra-ataque do São Bernardo. Cartão amarelo pro Jamerson. Não estava pendurado o Jamerson, né? Não estava pendurado. O Guarani tem acho que 2 jogadores pendurados. Daqui a pouquinho eu trago a atualização para vocês. Leandro Vilela e Iago, os 2 no banco de reservas. O Jamerson é o primeiro cartão dele na competição, Fernandão. Primeiro cartão do Jamerson ali, chega atrasado, né, Ortiz? E não sei por que também o juiz demora tanto, já chega a dar o cartão e pronto. Deixou juntar todo mundo ali para depois dar o cartão, já também não tem personalidade esse juiz aí. Coitão, tá perdido em campo o Guarani, hein?
Tá bem perdido em campo o time do Guarani, sentiu o golpe, né? Não tinha se recuperado do primeiro gol, acabou tomando o segundo e agora o Guarani vai ter que ter os nervos muito no lugar, Ortiz. Vai precisar, no mínimo, diminuir aí nos próximos minutos, pelo menos até os 30 minutos de jogo ali, para tentar voltar para a partida. Aliás, voltar não, entrar na partida, porque o Guarani até agora não jogou. Ô Fernando, a hora que a gente acabar o jogo aqui, a Combirita já foi embora há muito tempo, né? Ah, já foi, né? Essa fixação do Dantas é incrível, né? Não tem como. Ele manda lá do estádio. Boa noite, Ortiz, Fernandão, Cleitão e amigos ouvintes. Vamos ganhar essa bagaça, vai Bugrão. Ortiz, fala pro Fernandão vir na Combirita depois do jogo. Pelo amor de Deus, gente, amanhã eu trabalho, filho. Tá louco, viu? Cláudio Araújo, boa noite, Ortiz e família Bugrina. Pô, Ortiz, saí de São Bernardo do Campo, quase 2 horas de viagem, saí mais cedo do trabalho, ingresso 10 conto, 2 vitórias seguidas. Chego aqui, o brinco tá vazio, mano. Aí o Mozart reclama e nós fica brabo. Abraços, Cláudio Araújo. Quer piorar, Cláudio? São Bernardo ganhando o jogo de 2-0. Eu vou brigar com a torcida, Fernando? Não, o menos culpado é a torcida, né, Ortiz? O importante não é quantos estejam, viu, Cláudio? O importante é a qualidade de quem esteja, né? Mas com esse placar aí, a qualidade já vai lá pra baixo também, né? Pouca gente tem paciência nesse momento, né, Fernando? E a que a gente falou também, né, Ortiz? Choveu de quase que a tarde inteira aqui em Campinas. Isso afasta um pouquinho também. Mas olha, Ortiz, como o Jamerson tá mal hoje. Mais um escanteio pro São Bernardo ali em cima dele, né, Fernando? Em cima dele, Ortiz. São Bernardo só ataca. Não, deu só arremesso manual. O São Bernardo só ataca por ali, Ortiz. Já cobrado, bola com o São Bernardo na lateral da grande área pelo lado direito. É o camisa 11 do São Bernardo, Christian Barleta. É o autor do gol, né? Pedido. Troca passes, recupera a bola o Guarani, chutão pro campo de ataque. Agora o Bandeira deu impedimento. O tempo de eu pagar a mensagem do Guilherme Sampaio. Vamos lá, Bugrão. Boa noite, Ortiz, Fernandão, Cleiton, todos os amigos bugrinos. Vamos para cima de mais uma vitória. E hoje, infelizmente, eu não posso falar que esse árbitro é vagabundo, porque com o nome desse é difícil ser vagabundo, né, meu amigo? Convenhamos. Olha lá, Fernandão, tá defendendo, advogando em causa própria o Guilherme Sampaio, Fernando. Guilherme, ele já mostrou muita personalidade, não no primeiro cartão amarelo, apesar de merecido. Pois é, mas só porque ele chama Guilherme, mas é Guilherme Nunes de Santana, né, Cleitão? Não é Sampaio, né? Aí não é Sampaio, né, Ortiz? Aí não é 100% igual. Olha, o Guarani já errou tudo, Ortiz, rapidinho. O Plínio mandava lá no YouTube dizendo que vamos virar esse jogo, o Guarani é mais time, mandando um forte abraço pro Ortiz, pro Cleitão e pro Fernando Lobato, só que tava 1-0 quando ele mandou, viu, Ortiz? Um abraço pro Plínio, tá mais difícil agora, né? Mas vamos confiar, né? Confiar o Libertário. Boa noite, vai Bugrão, um abraço Libertário. O Atílio de Portugal, tamo junto, planeta. Vitória vai ser importante. Cadê o Neilton? No meu time até ele é titular. Cara, o Neilton é uma incógnita, né, Fernando? A gente não sabe o que tá acontecendo com ele, né? De verdade. Não entra, né, Ortiz? Quando entra pouquinho. Era 30 minutos, depois era 60, agora já era pra ter sido 90, mas nem entrar, tá entrando. Mas daqui a pouco o Mozart troca 2 volantes aí pra nós tentar ganhar o jogo, viu, Cleitão? Esse que é o grande problema, né, Ortiz? O Guarani precisa fazer o seu resultado sempre contando com o time titular. O time titular entrou mal e peças de reposição, a gente sabe que o que tem pra mudar ali são volantes, né, Ortiz? Lucilene, nós estamos vendo aquilo, Lucilene. Ela disse que o gramado tá encharcado. O que eu disse é o seguinte, o gramado do Brinco, a água não fica à flor da grama, né? Mas poça d'água é impossível não ter, né, Fernandão? Tá chovendo e chovendo muito em Campinas. Né? Choveu muito, Ortiz. Choveu muito e forte, né? Então não tem como. As poças vão saindo conforme o tempo, mas encharcado e todinho não tá, não. Discordo de você, Tosin. Choveu tanto assim em Campinas hoje que o sistema de drenagem do Brinco, que é bom, não aguentou. Não, o sistema tá funcionando muito bem. Né? A drenagem está funcionando. Nós não temos as poças evidentes. É lógico que vai ter água. O gramado tá encharcado, né? O time começou com sono ou vão reclamar do gramado? Todo mundo dormiu, hein? Lá vamos nós tentar virar mais um. Mal posicionado estava a marcação que dormiu e continua dormindo. Falando do gol, né? Do Tony lá, do torcedor que falou que o Tony falhou. Depois ele disse que quer um presente igual a esse segundo gol. O aniversário dele passou, ele não ganhou nada. Fazer o que, né, Fernandão? Time desatento, dorminhoco, sonolento, né? O Fernando já derrubou a água. Foi eu aqui, não, né? Foi o vento, viu? Eu tô falando, pô, você tá apanhando da cortina aí, pô. Escanteio pro São Bernardo, aqui no lado esquerdo agora, Cleitão. Vem bola pra grande área do Guarani. É isso, Ortiz, escanteio, vai pra bola a equipe do São Bernardo, agora tem que tirar, pelo amor de Deus. Escanteio pro São Bernardo. O árbitro vai falando lá, chamando a atenção das marcações.
Espera a autorização do árbitro, autorizado, partiu a cobrança, a bola sai no primeiro pau. Afasta o perigo ali o Isaac, reboteada para o São Bernardo, ainda outro cruzamento para a grande área, a defesa do Guarani conseguiu cortar, no desespero, mas conseguiu cortar, reboteada para o São Bernardo dentro da grande área ainda. Camisa 7, Matheus Regis com a bola, toca de lado, chega bem, o Giovani recupera a bola para o Guarani, mas não se livra dela, vai tocando bola para trás. Castan recebe dentro da grande área, agora o Castan devolve a bola para o Giovani Augusto, chutão dele para o campo de ataque, é mais para se livrar da bola do que para lançar, né, Fernandão, essa bola de Giovani Augusto, hein? Dessa vez pelo menos ele chutou, se tivesse feito isso naquele lance, não tinha tomado o primeiro gol. É isso aí, o Júnior de Jacareí. Bom, gente, hoje eu já vi que a cornetagem vai correr a milhão, nós também vamos cornetar muito aqui, viu? Boa noite, Ortiz, Cleitão, Fernandão, tô ligado, dali bugre, abraços, virou freguês, o Genison muito ruim, até quando? Ninguém merece. Tá bom, valeu. Fala, Fernandão. O Diogo Matheus não dá, Ortiz, não dá. Ele não consegue acertar um passe de 2 metros, Ortiz. Além de tudo, é um Luca do cacete, né, Fernando? Ele entra em campo, o time desanda, né? Pelo amor de Deus, é muita ruindade. Não vejo nada nele, Ortiz. Claro que eu vejo a sonolência dele, né, Fernandão? Né, cansado. Cleitão? A sonolência dele. Ruindade, né, Ortiz? O Fernandão tem razão. Ele errou um passe de 2 metros ali. É impressionante como ele falta qualidade. Pois é, o Paulo Bugarim. Boa noite, Ortiz. Um balde de água fria. 2, né, Paulo? Abraços. Abraço pra você também. 2 baldes de água fria já, né? Agora o Guarani resta tentar fazer um golzinho no primeiro tempo ainda. Fernandão, posso estar errado. Diminuir o seu prejuízo e depois, no segundo tempo, tentar buscar pelo menos um empate, né? Ortiz, o Guarani precisa apertar um pouquinho mais para conseguir isso, porque o São Bernardo fez 2-0 e chega mais do que o Guarani, né, Ortiz? Então o Guarani precisa apertar um pouquinho mais, o time acordar e fazer logo o jogo. E não ficar fazendo esses toquinhos, ele precisa ser incisivo, Ortiz. Mas você concorda comigo, Cleitão, que resta ao Guarani fazer um golzinho ainda na primeira etapa, diminuir o placar e depois tentar o empate no segundo tempo, Cleitão? Exatamente, Ortiz. O ideal seria fazer aí agora até os 30 minutos do primeiro tempo para voltar pro jogo definitivamente, porque não ainda tentar buscar esse empate, mas pelo menos virar com 2-1 no placar para tentar a sorte no segundo tempo, né? É o desenho do que tem que fazer o Guarani, Fernando. Você que tá jogando bola para fazer isso ou não é outra história. Precisa achar um gol logo, né, Ortiz? Então, o remédio é esse, né? Falta pro Guarani ali no lado esquerdo, hein? Na intermediária, de longe, perto da linha lateral do campo. Jamerson posicionado para cobrança, um homem apenas do São Bernardo formando a barreira. Ele meteu bola na grande área para o Lucão, brigar de cabeça, olha o rebote para o Bruno José, bateu de fora da grande área, pegou mal na bola, jogou à direita do gol. O Guarani tenta, mas está extremamente desorganizado em campo, Fernandão. Como a gente falou antes do jogo, né, Ortiz? Jogando com 3 zagueiros ali, o Guarani não se encontrou ainda, né? Não tem espaço, porque os jogadores dos 3 zagueiros ficam na sobra, então não dá para usar da velocidade. O Guarani precisa adiantar, tirar a sobra deles para tentar alguma coisa, Ortiz. Se continuar assim, talvez num chute de longa distância, numa jogada, consiga, mas precisa ler melhor o jogo, o Guarani. O Márcio Zanardi, por enquanto, dá um nó tático no Moser, né, o Coitão? Dá, Ortiz, dá, porque o time do São Bernardo, além dos 3 zagueiros, é um time que vem disposto a jogar, vem disposto a sair pro jogo, e o Guarani, infelizmente, não conseguiu suprir com o Wenderson a característica do Richard Rios. Sabíamos que não era igual, mas o Guarani tá bem perdido no meio campo, né? Pois é, eu trocaria o Carequinha fácil hoje, viu, Fernando? Eu também, viu, Ortiz, também. Olha, eu tô pegando um ranço do Diogo Matheus, Ortiz, inacreditável. Pô, mas de novo, Fernandão. De novo, Ortiz. Tem 11 jogadores em campo, Fernandão. Tem mais nego pra você cornetar aí, viu? Tem mais gente mal aí. Não, no eu jogo, sei, né? O time tá pegando o ranço mal. do Jamerson também? Porque o Jamerson tá mal pra cacete. Não, tá todo mundo mal, mas olha o Diogo entrada, Matheus... olha a entrada do Matheus Barbosa agora, Fernando, nesse gramado molhado. Tá pedindo pra ser expulso. Temerosa, né, Ortiz? É perigoso machucar. Meu Deus do céu. O Neto de Jaguariúna. Muito boa noite, Ortiz. Hoje... excepcionalmente estou... essa aqui é anterior. Boa noite a todos, nem falo nada, só escuto vocês e rezando muito. Depois eu falo. Valeu, Neto. Depois ele vem com o fora Moser dele, né, Cleitão?
É isso, Ortiz. Daqui a pouco a gente começa ali a poder falar o mal ali. E o Moser tá reunido com geral ali para dar as instruções, Ortiz. Aproveitando o atendimento médico provocado pela entrada perigosa do Matheus Barbosa. Fernandão dá milho pra bode, pede pra ser expulso numa entrada dessa. Fernando. Campo molhado, né, Ortiz? Um carrinho desse. Faltou muito pouco pra ele pegar a perna, viu? E se ele pega ali, quebrava. Né? E o VAR, 200 milhões de câmeras, né, Ortiz? Pois é. Ô Edu Boca, boa noite, senhores. Novamente vocês são meus olhos hoje. Mas pelo início catastrófico, Ortiz, como é o bolo de cenoura com chocolate, fazia glup, glup, glup. Lembra, Caetano? E como lembro, Ortiz, numa época de poucas notícias, passamos receita de bolo de cenoura no Planeta Guarani. O Guilherme Sampaio, é desanimador entrar dormindo em um jogo importante como esse. O time totalmente perdido, tá perdido na frente e perdido atrás, Fernandão. Se fosse só na frente, tudo bem, mas atrás também, né? Não, uma coisa que era mais sólida no nosso time, né, Ortiz? Hoje a gente viu a zaga bobeando, de todos os jeitos, né? Por cima, por baixo. Foi de tudo quanto é jeito a bobeira do Guarani hoje. Vamos ouvir o Fernando mandando um áudio aqui, 18 segundos. O Guarani sai jogando lá no campo de defesa, chutão do Jamerson pro campo de ataque. Recebe a bola o time do São Bernardo. E o Guarani tinha a bola ali com o Matheus Pereira, perdeu a bola, falta. Matheus Barbosa, perdão, deu toque no braço. Boa noite, Ortiz, Fernandão, como é que vocês estão? Tô o Fernando Carreteiro por aqui, temos aqui na Argentina, hein? Acompanhando o Bugrão, e eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho fé, vamos virar esse jogo aí, 4-2 pra nós. Tudo de bom aí, saudações, Bugrino. Nossa, que inveja dele, Fernandão. Ele tá lá na Argentina e ele tem fé que nós vamos virar o jogo. Eu, malemar, consigo acreditar no empate. Um abraço pro Fernando Carreteiro, que tá lá na Argentina ouvindo nós, Fernandão. Um abraço pro Xará aí, né, Ortiz? Mas tomara que tudo isso aconteça, mas pelo futebol jogado até agora vai ser difícil. Acho que ele não tá vendo o jogo, né, Caetano? Se ele tivesse vendo, ele estaria mais desanimado, né, Caetano? Tá complicado, né, Ortiz? O time do Guarani tá bem perdido em campo mesmo. Torcer para que essa conversa com o Moser produza algum efeito, viu? Mais uma falta agora do Diogo Matheus ali na lateral pelo lado direito do Guarani, lado esquerdo, né, do ataque do São Bernardo. Posicionado ali o Alex Reinaldo para cobrança da falta. Vem bola para a grande área do Guarani de novo, hein? Autorizado, partiu a cobrança, ela sai no segundo pau, sai do gol, Tony. Opa, que é isso, Tony? Deu a bola de graça, não é possível. Deu ruim. Deu ruim. Porra, Cleitão, quer comer peru, vai jogar na perua, caralho. É bem isso, Ortiz, é bem isso. Ele já tinha saído mal pra mim no segundo gol da equipe do São Bernardo. Dessa vez subiu Somerano, não tinha ninguém. E ele deixou a bola escorrer por entre o corpo dele. A bola ficou mansinha no chão. E aí o jogador da equipe do São Bernardo, camisa 8 da equipe de São Bernardo, acabou só empurrando mansinha pro gol. A verdade é uma coisa só, Ortiz. 30 minutos de jogo, a cada 10 minutos o Guarani toma um gol. E se não se corrigir, vai passar vergonha no brinco de ouro. Rodrigo Souza, o autor do gol, Fernando. O Tony precisa aprender o seguinte, né? Gramado molhado, o goleiro não tenta encaixar a bola, dá um soco e tira o perigo de lá, né, Fernandão? Exatamente, Ortiz. Com o campo molhado. Que peru, hein, velho? Que vergonha, hein? Ele deixou a bola cair, o centroavante foi esperto, né? Disse que chutou ali por baixo, tocou a bola pro Rodrigo Souza, que fez o gol, Ortiz. Não tem falta no lance, não. Nada. A gente aqui é torcedor, Cleitão. A gente aqui tá fingindo que machucou no lance lá. Vai inventar desculpa em outro lugar, Tony. Um frango, Cleitão. Olha, um verdadeiro frango, um frangaço do Tony, viu? Oi, Ortiz, não tem nem o que contestar. Ele saiu, como você bem colocou, para tentar encaixar uma bola ali e acabou a bola escorrendo por todo o corpo dele e morrendo mansinha na grama. Um jogo como esse, com gramado pesado, com a bola molhada, você tem que sair de soco. Mas ele não tinha ninguém, subiu sozinho. Pior ainda, fica mais grave ainda a falha do Tony. Tá gol. Qual Marco Gomes? Não entramos em campo. Os jogadores entraram encharcados. Ridículo. Não, encharcado tá mesmo porque tá molhado, né, Fernandão? Agora que o Guarani não entrou em campo, não entrou. Ortiz, o Guarani entrou a 20 por hora e o São Bernardo a 120. Olha sozinho. Isso, olha que erro, ele perde o tempo da bola sozinho. Ele erra o domínio da bola e deixa a bola cair, o cara dá um tapinha por trás, toca pro outro que entra fazendo o gol, porra. Sozinho. Não tem nem o que reclamar no lance, é um piruzaço do Tony. O VAR reviu o lance lá, tá validado o gol. Piruzaço do Tony, que vergonha. O Júlio
Boa noite, amigos. Tá cedo ainda pro Fora Moser de hoje? Ainda acredito na reação. Vamos, Bugre, Fora Moser. Será que ainda acredita depois do terceiro gol, Fernandão? Ah, Ortiz, um gol desse ainda, né? Aí desanima não só nós, os jogadores também, né, Ortiz? Ninguém tá acreditando. Olha a torcida do Guarani incrédula sendo mostrada agora na área do sócio campeão. O torcedor do Guarani não acredita no que tá vendo em campo, Caetão. Aliás, no que não tá vendo em campo, né? Exatamente, no que não está vendo em campo, Ortiz. A gente esperava um Guarani, pelo menos, com a mesma postura que teve contra a equipe do São Bento. E o que a gente viu foi um Guarani que ainda não entrou em campo. Repito, se o Guarani não acordar, se o Guarani não entrar no jogo, o Guarani vai tomar uma vergonha histórica hoje no Brinco, Ortiz. O Fernando de Sumaré. Boa noite, Ortiz, Cleitão, Fernandão e toda a nação bugrina. O que está acontecendo hoje? PQP. Abraço. Cara, o que está acontecendo hoje é que nós estamos vendo um time extremamente motivado e eu alertei sobre isso durante o programa de segunda e de terça-feira. O São Bernardo vê o jogo contra o Guarani como um jogo que eles querem ganhar de qualquer jeito, por conta das determinações do seu Roberto Graziano. Muito provavelmente tenha bicho dobrado. É um time extremamente motivado em campo, jogando contra um time que parece que está fazendo o favor de enfrentá-lo, Cleitão, e não consegue. Olha o São Bernardo de novo. Bola desviada de cabeça, vai no segundo pau, domina de perna direita, joga a bola no peito, domina, põe na grama, na frente da marcação, tocada para trás, bateu pro gol, Matheus Barbosa desviou, olha o rebote! Tony toca por cima do gol, mas tem revisão, hein? Tá pedindo um pênalti ali o time do São Bernardo. Tá marcado impedimento, graças a Deus esse impedimento salva nós de uma revisão do VAR, Fernandão. Ah, Ortiz, é brincadeira o São Olha Bernardo. O que fez lá o camisa 9, João Carlos. Tá fazendo o que quer, Ortiz, é brincadeira. Que é isso, Cleitão? Que vergonha, Cleitão. O time do Guarani não se encontra ofensivamente, não se encontra defensivamente. Uma péssima partida do sistema defensivo da equipe do Guarani, assistindo a equipe do São Bernardo jogar, Ortiz. Ô louco, rapaz. O Marcelo Aguilhari aqui com a gente. E aí, galera, não vou nem dar boa noite, tá ridículo. É só pegar um time um pouquinho mais organizado que sofre. O campo tá encharcado, dá um bico nessa bola. Vai querer ficar saindo de toquinho? Não adianta. O Guarani tem um time e não tem um elenco. Toda vez que tem que mudar o time é essa lástima. Mas mudou uma posição só, Fernando, porque em tese tá voltando o lateral direito titular hoje, que é o homem dos sonhos do Mozart. E o Richard Risco não jogou, né, Ortiz? A estrutura do time é a mesma, não tem o porquê acontecer isso. Não tem porquê. Vamos até botar na tela aqui as escalações pro pessoal matar a dúvida aí. Mas, Cleitão, pra mim a culpa não é de mexer no time, não. A culpa é da sonolência que o Guarani tá usando em campo hoje, Cleitão. Da sonolência, Ortiz. Eu não consigo atribuir hoje sequer ao Moza, porque ele fez ali o que tinha que fazer, fez as trocas, colocou o Diogo Matheus, tudo bem, mas a verdade é que o time do Guarani entrou dormindo, o time do Guarani não veio pra campo ainda. Olha, ô Cleitão, tá 3-0 pro São Bernardo e parece que quem tá perdendo de 3-0 é o São Bernardo, que corre, busca as jogadas, o Guarani desnorteado, é igual aquele pugilista, né, Ortiz, que leva o knockdown ali e fica ali à mercê do seu adversário. Impressionante e ridículo a partida que o Guarani faz. O problema é que o Guarani já levou 3 knockdowns, né? Já foi pro solo 3 vezes, né, Fernando? Só falta o nocaute, né? Só falta o nocaute. Tá esperando pelo nocaute, que é o apito final do árbitro pra encerrar a partida, né, Coitão? É isso, Ortiz, é exatamente isso que tá acontecendo com o time do Guarani, completamente baqueado. E agora, por uma falta lá no meio campo, o camisa 8, Rodrigo Souza, acabou levando o cartão amarelo. Meteu falta em cima do Wenderson, né, camisa 23 do Guarani, falta, justo o cartão amarelo também, né, Fernando? Chegou atrasado, né, Ortiz? O Jamerson chegou aquela, levou amarelo, é justo o cartão amarelo do Rodrigo Souza também. É isso aí, o Dantas tá bravo, quer ver, ó? Puta que eu pariu! Que goleiro cabaço! Era pra sair socando essa bola! Ô inocente! A gente não tem culpa, Dantas. As crianças que estão ouvindo também não, né, Fernandão? Tem que se aguentar. Olha o Guarani agora chegando, Isaac meteu a bola pro Bruno José no segundo pau, afasta a zaga do São Bernardo no rebote, briga pela bola ali. Giovanni Augusto dá um carrinho e ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta pro time do São Bernardo, Cleitão. É isso, Ortiz, na tentativa de cruzamento a bola não chegou no Bruno José, tentou brigar pela bola ainda o Giovanni Augusto, foi no carrinho ali, né, aproveitando até a água ali, só que a bola bateu por último no camisa 10 Bugrino e se perdeu pela linha de fundo. 35 minutos quase de jogo, acredite se quiser, 3 pro São Bernardo, 0 pro Bugre. Guilherme Sampaio, Tony, assim fica difícil, o Kozinski já falhou algumas vezes, mas bizarramente dessa forma não, né? Vem chegando de novo o São Bernardo. Ih, meteu uma gaia na marcação do Lucão. Agora apareceu o Castan, meteu pra fora.
É escanteio pro São Bernardo de novo. Depois eu volto. Vamos voltar aqui com a mensagem do Guilherme Sampaio. Grandão, bobão, parecia um bonecão do posto. Já era, agora é cravar mais uma vitória nos próximos jogos, garantir a permanência. Demitir o aprendiz de técnico e arrumar o time pra Série B. O problema é que dificilmente isso vai acontecer, né, Fernandão? Ortiz, a gente falava que o elenco é fraco, deu uma reagida nos 2 últimos jogos, sem ser partidas brilhantes, mas pelo Fernando, menos com correria, e hoje nem correria tem. Aí eu vou ter que brincar de pastana com o Fernando agora, Cleitão. O Guarani ganhou de quem também, né? Ganhou da Portuguesa e do São Bento, 2 times horrorosos, Fernandão, pô. Então por isso que eu tô falando, deu uma reagida, mas aí pegou um time mais organizado e entrou escanteio, a 20 por hora. Já cobrado, a bola vem no primeiro pau, afasta, Matheus Barbosa pro Guarani, a bola sai. Arremesso manual pro São Bernardo, mas ganhou do São Bento, que é horroroso, e da Portuguesa, que vai ser rebaixada, Cleitão. É isso, eu falo que a vitória contra a Portuguesa era obrigação, né, Ortiz? E contra o São Bento, até por tudo o que aconteceu, as condições ali, o Guarani conseguiu o seu gol e depois se fechou. E vem chegando de novo o São Bernardo, faz o que quer o São Bernardo. Bola metida aqui agora no lado esquerdo, aparece a marcação do Guarani. Ufa, nos livramos dessa com uma falta em cima do Bruno José, Fernandão. Coisa ridícula, Ortiz. Ridícula como toma drible. Do lado direito, não dá nem pra falar só do Diogo Matheus. O Jamerson toma lá e o Castanho, o Lucão vai tomando. É o que eu falei, você tava tão implicante com o Diogo Matheus, mas tem tanta gente mal no jogo hoje, Fernandão. Tanta gente, inclusive ele, né? Inclusive ele, é que o ranço já é grande, mas todo mundo hoje tá mal, Ortiz. O lançamento lá pro campo de ataque do São Bernardo, recupera a bola o Guarani, bola recuada pro Tony. Não vai deixar passar, né, Tony? Não vai deixar passar, né? Sai jogando o Guarani. Lucão recebe a bola na intermediária. Toca a bola lá na frente pro Wenderson. O Wenderson abre na esquerda pro Castan. Tá fazendo a lateral defensiva o Castan pelo lado esquerdo da defesa do Guarani. Lançamento longo dele pro campo de ataque. O Genison fora da grande área, na intermediária não desviou. Recupera a bola o time do São Bernardo. Briga por ela lá atrás o time do Guarani. O árbitro marca falta. Falta pro Guarani, né, Fernandão? Creio falta eu, pro Guarani, Ortiz. Falta ali no Lucão. Mas eu mostrei pro você, Ortiz. O São Bernardo tava com a bola. 3 jogadores e o Bruno José sozinho. Se não encostar e não tirar a sobra deles, não vai ter jeito, Ortiz. O Mozart não conseguiu ler o jogo. Posso falar a verdade? Eu tô torcendo muito pro jogo acabar logo, Fernandão. Eu tô com medo. Sinceramente, eu tô com medo de tomar uma goleada histórica. Bruno José vem trazendo o Guarani pro campo de ataque. Arriscou o chute, fica na marcação da zaga do São Bernardo. Recupera a bola Matheus Barbosa pro Guarani. Tenta o passe errado dele. Mais um. Giovanni Augusto tá jogando deitado, deu um carrinho agora, escorregou, passou da bola, sai jogando o São Bernardo lá do campo de defesa. Bola de graça pro Guarani lá, ó, mensagem aqui do Sérgio Santos. Boa noite, amigos, os jogadores do Bugre estão sempre mal colocados, hoje falta tudo, vontade, técnica e raça para os jogadores. Merecem uma boa saudação da torcida de time sem vergonha. Hoje o time tá sem vergonha mesmo, né, Cleitão? O time hoje tá uma vergonha, né? Tá, Ortiz, o único que eu vou poupar nos comentários de críticas é o Bruno José, porque ele tá tentando, ele tá se esforçando, tá voltando pra marcar, é o único que tá tentando jogar no Guarani e lá vem ele de novo. Pois é, vem chegando o Guarani, Bruno José, opa, meteu a mão na bola ali, mas seguiu o jogo, hein, bola com Giovanni Augusto, domina Giovanni, abre na direita pro Diogo Matheus, prende a bola, toca atrás, recua pro Giovanni Augusto, devolve pro Diogo Matheus, vão ficar os dois brincando ali, a bola é minha, a bola é sua, o Matheus Barbosa perde a bola dentro da grande área, afasta a defesa do São Bernardo, arremesso manual pro Guarani. É isso aí. Fernandão, a coisa que eu mais detesto é quando apaga a mensagem. Marcelo Aguiar, pra que apagar? Deixa a mensagem aí, né? Não tem pra que apagar, tem, Fernandão? Não, deixa aí, gente. Vamos comentar. 3-0, não tem muito o que fazer não, né, Ortiz? Ó, o Eduardo de Oliveira tá dizendo aqui, Ortiz, equipe, boa noite. Vergonha, time sem vergonha. Vem Guarani pela esquerda, Jamerson domina a bola pro Guarani, faz o cruzamento pra grande área, subiu Bruno José de cabeça, defendeu o goleiro! Fez um milagre também o goleiro dos caras agora numa bela cabeçada do Bruno José, hein, Fernandão? Uma bela cabeçada, antecipou ali, né, Ortiz? Um cruzamento do Jamerson, antecipou o Bruno José, meteu ali, mas o goleiro, bem colocado, pegou para nosso azar, né, Ortiz? Movimentação perfeita do Bruno José, Cleitão, ele saiu da direita, foi se antecipando a marcação, meteu a testa certinha na bola e o Alex Alves fez uma defesa de cinema, hein?
De cinema mesmo, Ortiz, e perfeito, como você bem colocou aí, a movimentação do Bruno José se desvencilhando da marcação, apareceu como elemento surpresa ali, como um falso 9, fez uma bela cabeçada, infelizmente o goleiro Alex Alves salvou a equipe de São Bernardo. Matheus Barbosa tenta o passe, deu certo a jogada, fica viva, a bola ali na entrada da grande área, recupera o Guarani, passe errado na direita. Agora o Bruno José chegou no carrinho, a bola desviou, saiu, é arremesso manual já cobrado pelo Guarani. Giovanni Augusto domina, tenta a virada, deu de graça. O Jamerson consegue recuperar para o Guarani na intermediária. Campo de ataque, toca a bola pro Wenderson, deu certo o passe dele. Ele mesmo reclamou do passe dele e deu certo pro Isaac, hein? Tocou pro Jamerson, cruzamento do Jamerson para a grande área pro Genison. O Genison não ganha uma. Chega no rebote, o Matheus Barbosa joga a bola longe do gol, sem perigo nenhum. Desviou, Fernandão? Ou não? É direto, né? Tiro de meta, tiro de meta. Ortiz, o Gênesis não ganha uma, hein, Ortiz? Impressionante. E no rebote ali, pegou de primeira e a bola foi pra fora e já tá caindo o jogador do São Bernardo. O São Bernardo tá no lucro total, né? Jota de Campinas, boa noite, amigos. Lamentável o que tá acontecendo hoje. Apagão geral, uma goleada no primeiro tempo e o que se esperar do segundo tempo. Também não sei, Jota. Eu só quero que o jogo acabe logo, viu? Eu só quero que o jogo acabe logo. O Denilton com a gente, solta a voz, Denilton. Ortiz, aqui no Brinco, falei pra você, preparo físico, nosso time tá muito lento. Os caras do São Bernardo tá correndo pra caramba. Vamos, Guarani, precisa correr, pô. Isso aí não é falta de preparo físico, não. Isso aí é falta de vontade, Fernando Lovato. Tudo que a gente elogiou, né, Ortiz, naquele jogo contra o São Bento, a vontade, a luta, a garra, hoje tá faltando demais. Ô Neto, eu falei isso pro seu Camilo, né? E vou falar pra você. Se eu ver a nossa programação, a nossa transmissão estiver te fazendo mal, dá um tempinho também. Calma, torcida, nosso grande técnico vai assumir a culpa e dizer que o time lutou muito, jogou melhor e perdeu por causa da chuva. Mas eu não vou dizer fora Mozart porque eu tô muito corneta. Neto, vou repetir. Se eu ouvir a nossa programação te fizer mal, dá um tempinho. Depois você volta com mais calma e tal. A gente não tá aqui pra brigar com você, Neto, tá bom? Um abraço, amigo. Angelão, boa noite, equipe. Mozart, agora você entende porque a torcida não vai mais no Brinco? Pois é. Tá explicado, né, Fernandão? A falta de vontade do time, a falta de organização, o banho, o chocolate e o banho tático que o Márcio Zanar está dando no Mozart, né? O Mozart não entendeu nada, né, Ortiz? Não entendeu nada, é banho tático mesmo. E é o que eu falei, né, Ortiz? Apesar do Guarani ter criado algumas situações, mas não é em bola trabalhada. Quem tá querendo o quarto gol é o São Bernardo, então sim. É uma coisa assim, impressionante. E agora, que desculpa que o Mozart vai dar, né, Ortiz? É a falta da torcida de novo? Acho que nem ele tem desculpa pra essa derrota, Cleiton Vendemiato. É impossível, ele não vai querer criar uma desculpa pra essa derrota, vai? Não tem como criar desculpa, Ortiz, porque o Guarani entrou completamente apático. E é bem provável que no segundo tempo o Guarani tome iniciativa, vá pra cima. Só que é aquela coisa, né? Não é que o Guarani vai ter melhorado de produção, é que o São Bernardo já fez o resultado. Não, agora ele vai dizer assim, não, depois que tomou o terceiro gol, meu time entrou no jogo. O Guarani chegando, Giovanni Augusto recebe no bico da grande área pela esquerda, toca a bola de cabeça pro Genison, a cabeçada é gol! Gol! É do Guarani, é do Guarani, é do Guarani, é do Guarani, é do Bugre, é do Bugre, é do Bugre, é tudo que eu consigo fazer de festa, Genison, camisa 9. O Guarani diminui, cruzamento do Giovanni Augusto, Genison testou, ganhou a primeira dele no campeonato e meteu a bola no canto esquerdo, Fernandão. O Guarani diminui a vergonha. Uma bela jogada do Giovanni ali pela esquerda, né, Ortiz? Cruzou de esquerda na entrada da pequena área e ele pegou meio errado na bola, mas a bola entrou, Ortiz. No cantinho, o Guarani faz seu primeiro gol ainda no primeiro tempo. Mas não dá pra fazer festa, né, Cleitão? Diminui a vergonha o Guarani no Brinco, né? Diminui a vergonha, Ortiz, diminui a vergonha, vai tentar agora buscar um segundo gol para quem sabe poder entrar no jogo, né, tentar buscar alguma coisa, mas por enquanto é somente a diminuição da vergonha. A gente falava da necessidade do Genison voltar a balançar a rede, se colocar ali como alguém que é importante, fez no gol, mas agora a viola já tá em cacos, né? É isso aí, tá autorizado, valeu o gol do Guarani, o Genison diminuiu pro Guarani. Por enquanto, 3 pro São Bernardo, 1 pro Bugre no Brinco, Fernandão. Não diminui o vexame, né, Ortiz? Que é um vexame que o Guarani fez no primeiro tempo. Mas quem sabe, ali, esse gol no finalzinho possa dar um ânimo pro segundo tempo. Porque o primeiro tempo, apesar do gol, foi um vexame.
Vamos lá, mensagem do Marco, é a opinião dele, né? Boa noite, pessoal. Nos resta torcer por um empate da Ferroviária e Portuguesa. Se tiver um deles vitorioso, vamos cair com certeza. Não vejo isso, também, não, Marco. De verdade, esse risco acho que não tem, não. Mas vamos embora, né? Vamos embora. Mais 5, né, Coitão? É isso, Ortiz. Mais 5 minutos de acréscimos, vamos até 50 minutos nesse primeiro tempo. Vem Guarani, Gênison perde a bola na intermediária, vai pro solo, o árbitro nada deu. Vem lançamento do São Bernardo. Campo de ataque, lado esquerdo, a batida pro gol, chega na marcação, Lucão, deu certo ainda a jogada. É o mesmo camisa 7, Matheus Regis, toca a bola agora na entrada da grande área pro camisa 9, João Carlos, tocada pra trás, vem a batida pro gol. Ah, não é possível. Não é possível, eu não acredito. Deu ruim. Não é possível, Fernando Lovato. Henrique Lordelo pega um chute de fora da grande área. O nosso goleiro é figura decorativa, a nossa marcação é decorativa. Olha o gol que o São Bernardo, a bola desviou ainda e morreu no canto esquerdo do Tony. O São Bernardo faz o 4º gol quando a gente imaginava que teria um respiro no jogo, Fernandão. Brincadeira, né, Ortiz? Aqui a jogada pelo lado direito do Guarani. O Lucão e o seu Diogo Matheus não conseguem cortar a bola do número 7, que leva a bola, perde a bola, toca pro meio, que toca ali, o cara chega chutando. A bola desvia, se eu não me engano, no Lucão. 4º gol do São Bernardo, Ortiz. Que coisa ridícula. Tá explicado por que eu não vibrei como vibro sempre no gol do Guarani, né, Coitão? Não tem como, né, Ortiz? Não tem como, né? Mais uma vez aqui, a avenida aqui pelo lado direito do campo. O que acontece? O Bruno José estava lá na frente, não conseguiu fazer a marcação ali, o Diogo Matheus fez o que quis, a bola ainda sobrou de novo com o camisa 7, como descreveu o Fernandão, e depois tocou sozinho, bateu ali, o Matheus Barbosa até tentou pressionar, mas a bola ainda, pro azar do Guarani, bateu no calcanhar do Lucão, desviou completamente, foi morrer no fundo do gol. Não dá, Ortiz, acaba logo, pelo amor de Deus. Aos 46 minutos o São Bernardo chega ao seu 4º gol e o Guarani tinha acabado de fazer o primeiro, hein? Lançamento do Bugre pro campo de ataque, acaba logo, eu tô com medo da vergonha. O Juliano lá de Mansões, o bicho do Graziano hoje tá dobrado. Fala isso, Guilherme Sampaio, parece um jogo de profissionais contra um sub-17, o Guarani foi colocado na roda. Não vou eximir o Moza de culpa nisso. Não soube ler o jogo. Mas lógico que não. Ninguém tá eximindo o Moza de culpa disso. Pelo contrário. A principal culpa é dele porque ele só tem um jeito de jogar, Fernandão. Então, Ortiz, não soube ler, jogar com... E ele fala na entrevista lá no começo, né? Ele vem com 3 zagueiros e ele não tomou nenhuma providência com relação a isso. Ele não tem repertório, né, Ortiz, de mudar com os mesmos jogadores. Não precisa mudar o nome, mas muda o posicionamento. Ele não tem capacidade disso. Ricardo Marques, parabéns pelo seu pensamento, cara. Cada vez mais eu agradeço por você não participar tanto da nossa programação, lendo esse seu comentário aqui, O Magnum vem patrocinar nós. Lança um candidato a presidente logo e tira esses incompetentes daí, pelo amor de Deus. Bom, a Magnum já tem um candidato a presidente. É só você ser sócio e votar nele, Ricardo. Se você acha que essa é a melhor solução pro Guarani, vai lá, cara. Defende o seu projeto de Guarani que eu defendo o meu. Tá bom? Um abraço, meu amigo. E olha, que decepção, viu, Coitão? Complicado, né, Ortiz? É complicado. E nesse momento também não significa Magno nada. É o Guarani que não tá jogando bola. Lançamento pra grande área. No segundo pau, Lucão todo torto. Toca na bola. A bola nem saiu. Ele evita a saída de bola, o time do São Bernardo lá pela direita. Lançamento longo para o campo de ataque. A bola saiu. Arremesso manual para o Guarani. Lá no campo de defesa, o Jamerson vai para a cobrança. Frederic, o Genison, já que desencantou, faz mais 2. Agora tem que fazer mais 3, né, Fernando? Agora tem que fazer 4 gols aí. Já fez 1, faz mais 3 aí, empata pelo menos, Ortiz. Mas tá difícil. Pois é. Tenta sair jogando o Guarani. Eu tô torcendo mesmo pro jogo acabar logo, cara. De verdade. Vem Guarani pela direita, Diogo Matheus domina a bola pro Guarani, vai pro solo, apanhou da bola agora, né? O Diogo Matheus apanhou da bola, Coitão. Ah, Ortiz, é uma coisa bizarra, O Guarani já não se encontra e você escolhe piores peças, né? Falávamos, não é que o Ivan Alvarinho é um supra-sumo, não, mas o Diogo Matheus não dá, Ortiz. É isso aí, Neto, eu também sei ser irônico, Neto, não agradeça, querido, é serventia da casa, viu? Uma boa noite pra você, tá bom? Solta a voz, Dantas.
Ah, parou, né, Fernandão? Não quero ouvir. Não, depois do quarto gol, esquece. Depois da vergonha, o Neto entrou aqui e disse assim, ok, obrigado pelo conselho. É só parar de ouvir a gente, né, Fernandão? Pra ficar discutindo com a gente aqui, mandando recadinho bobo durante a nossa programação. Não é melhor parar de ouvir a gente, pô. Ser irônico, né, Ortiz? Não tem necessidade. Trilho, apito, árbitro, final de primeira etapa no brinco. 1, 2, 3, 4 pro São Bernardo, 1 pro Guarani. Que vergonha, Coitão. Que vergonha, né, Ortiz? Graças a Deus acabou o primeiro tempo. Estamos aqui com... O time do Guarani não subiu, o time do Guarani assistiu o time do São Bernardo jogar, fez o que quis a equipe do ABC Paulista e agora posicionar esse time, já que tem que voltar para o segundo tempo, para tentar diminuir essa vergonha ou pelo menos não deixar o São Bernardo ampliar o tamanho dela, Ortiz. Vamos ver se alguém do Guarani fala, né, Fernando? Se a vergonha é tanta que desceu todo mundo pro vestiário já, né? Não é difícil, né, Ortiz? Não é difícil. E quem for falar, eu quero ver a desculpa, né? De 4-1, vai falar o quê também, né? Tem protocolo, né? E o protocolo obriga que um jogador de cada time fale na saída do gramado, viu, Fernandão? Vamos ver. Então vamos ficar. Tô curioso pra saber quem vai ser e o que vai falar, né, Ortiz? É isso aí, vamos aguardar, né? Vamos ver. Olha lá, ninguém do Guarani. Tem alguém lá. Vamos ouvir quem do Guarani vai falar. Aqui um dos mais experientes. Chega um pouco abatido aqui para Giovanni Augusto. Sobre esse primeiro tempo do Guarani até agora, né? Vamos ouvir. Acredito que se a gente for analisar com calma o primeiro tempo, não acho certo a gente ter tomado 4 gols, né? Acredito que esse está sendo um primeiro tempo muito atípico, onde praticamente todas as jogadas do São Bernardo deram certo, mas acredito que se tem algum detalhe que a gente possa melhorar, eu acho que é a nossa competição. A gente tem que ser mais competitivo dentro do jogo. Acredito que esse detalhe está fazendo um pouco mais de diferença para a equipe do São Bernardo. Acho que fora isso a gente está fazendo até um bom jogo diante das circunstâncias. Nosso time é um time mais leve, um time mais de toque de bola, o gramado não está ajudando. Mas a gente sabia que seria desse jeito, então a gente tem que superar essa adversidade do gramado e voltar para o segundo tempo com mais atenção e competir um pouquinho mais. Fernando, eu também não acho certo o Guarani ter tomado 4 gols, Fernando. Era para ter tomado mais, né, Ortiz? E quando ele fala competitividade, é falta de vontade, traduzindo, tá? É isso aí, Coitão. Olha, a gente tá fazendo um bom jogo, Coitão. Ortiz, talvez isso explique o porquê o Guarani saiu no primeiro tempo goleado pela equipe do São Bernardo, porque apesar de ter tomado os 4 gols, apesar de ter tomado um banho da equipe do ABC Paulista, os jogadores estão achando que conseguiram fazer uma boa partida, aí a coisa fica difícil. Eu tô antevendo, Ortiz, se o Guarani não voltar com outra postura, a gente vai reviver aquele Rio Preto e Guarani, viu? Tá complicada, tá feia a coisa, o Guarani faz uma partida horrorosa na primeira etapa, perde o jogo por 4-1, poderia estar perdendo por mais. O São Bernardo, o Fernando Lovato até falava bem no momento do jogo, né? O São Bernardo estava ganhando de 3, estava buscando o 4º gol, né? O Guarani achou o gol num cruzamento, o Genison entrou cabeceando, fez o gol. Poderia ter dado uma respirada ali, não teve nem tempo. 2 minutos depois o São Bernardo foi lá e fez o 4º gol, ampliou o placar. E o Giovanni Augusto vem me dizer que é injusto, que o time tá jogando bem, Fernando. Que time é esse que tá jogando bem? Que falta de visão, né, Ortiz? Falta de visão completa ali do Giovanni Augusto. Ortiz, olha, se o São Bernardo veio jogar nos erros do Guarani, tá perfeito. O Guarani quase não ameaçou e o São Bernardo foi letal. E teve outras oportunidades, ainda errou algumas chances ali, até no impreciosismo deles. Mas placar pra mim é justo, Ortiz. É isso aí, placar pra mim é mais do que justo. Poderia ter sido maior do que esse. Lamentáveis as declarações do seu Giovanni Augusto, né? Porra. Pelo amor de Deus, se isso aí é fazer um bom jogo, eu não sei o que é jogar mal. Vamos dar uma respirada, Cleitão? Vamos reorganizar as coisas aqui, dar uma respirada pra gente voltar batendo um papo com os nossos amigos e comentando essa primeira etapa, Cleitão? Vamos lá, Ortiz. Também nós precisamos dar uma respirada depois desse desastre. Um show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, você em primeiro lugar. Arroz e pisos.
Bugre Online é o seu programa diário de informações aqui na Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta-feira a gente abre os microfones ao 12:30 e vamos para 1 hora de notícias, resenha, opinião, entrevistas. Tudo que rolar no Bugre você tem no Bugre Online. É só acessar a Rádio Web Planeta Guarani e se manter bem informado. Compartilhe com todos os seus amigos, venha conferir. Bugre Online, o nosso programa de notícias da Rádio Web Planeta Guarani. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Boa noite, Bugrão. É o nosso programa especial da Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta você tem sempre a melhor resenha, o melhor bate-papo, sempre descontraído, de bugrino para bugrino, contando para você as novidades e debatendo com todos os nossos amigos. Venha conferir. Boa noite, Bugrão. Esse é para você não perder absolutamente nada. Toda segunda, quarta e sexta às 8 da noite, às terças e quintas das 19 às 21 horas. Esse é o Boa Noite Bugrão. Esse programa tem tudo, menos pauta. Não perca. Guarani! Estamos de volta aqui no intervalo na Rádio Web Planeta Guarani. Eu peço licença ao Fernando, ao Cleiton, para trocar o fundo. Posso trocar o fundo, Cleiton? Fica à vontade, Ortiz. Posso trocar o fundo, Fernandão? Sim, com certeza. Acho que é mais apropriado, né, Fernando? Bem mais, Ortiz, bem mais, que hoje foi vergonhoso. Tá sendo vergonhoso, aliás. Uma vergonha o que está acontecendo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai tomando 4-1 do São Bernardo. Grande São Bernardo, hein? Apenas na primeira etapa, 4 para o São Bernardo, 1 para o Guarani. E agora eu deixo com você e com o Cleitão para vocês analisarem aí o que vocês entenderam. Você quer pedir pro Cleitão ler os comentários do YouTube, é isso? É isso, Cleitão, se você puder aí, que minha bateria tá indo pro saco aqui. Se você puder ler o povo do YouTube, eu agradeço. Bom, combinado. Vamos lá. A gente tem o Marco Antônio aqui, ó, dando ênfase à fala do Giovanni Augusto. Nós estamos fazendo um bom jogo. Augusto, Giovanni 2023. Eu com um dedo de pé quebrado, que era goleiro, sem muito fôlego, sou melhor lateral que o boi cansado, que é o Diogo Matheus ali. Pelo amor de Deus. A Ana Raquel dizendo que é um péssimo jogo e a Ana Raquel também dizendo que judiação. É isso aí. O Marco Antônio é o Tozin, viu, Cleitão? É o Tozin. Mas vamos embora. Comenta aí, Fernandão, a sua leitura, você e o Cleitão, aí o que vocês trazem pra gente desse primeiro tempo ridículo do Guarani. Ortiz, só pra deixar claro, uma vergonha. Então, começa por aí. E analisando os gols do São Bernardo, primeiro uma saída errada do Giovanni Augusto, depois o Matheus Barbosa comete o pênalti e o cara acerta o chute. Então, uma série de lambanças. Segundo gol, falha do Tony no escanteio, desvia no primeiro pau, sem ninguém marcando. O Tony também sai no desespero porque não tem ninguém marcando. Erra também, pra mim, falha. E o Jamerson aqui na cobertura também não chega a tempo. Terceiro gol, completa a lambança do Tony. Deu a bola no pé do jogador do São Bernardo que passou pro Tão. 3 erros do Guarani. E o quarto gol, o Diogo Matheus e o Lucão aqui não consegue tirar a bola de um jogador que toca ali pro meio, vai tocando pro meio até bater a bola e desviar. Então assim, tá claro qual foi a intenção do São Bernardo, jogar no erro do Guarani. E o Guarani errou demais. Resumindo, o jogo foi esse, o Guarani errou demais. Teve uma cabeçada do Bruno José, teve o gol do Gênison, mas ainda assim o São Bernardo teve outras possibilidades ali. Então pra mim, completa vergonha, ridículo, falta de vontade. E se eles estavam, se pra eles a motivação é tá a torcida só e o restante não serve, então se ele me der essa desculpa de novo da torcida, aí vai ser complicado. Então pra mim errou o time, pra mim na escalação nem errou tanto. Agora o time não entrou em campo. O time não entrou em campo, Cleitão.
não entrou em campo. Não entrou em campo. Eu acho assim, Fernandão, e eu sempre falo isso, você fazer uma má partida, você tá mal num aspecto técnico, acontece. A gente não gosta, mas acontece. Agora, a falta de vontade, a falta de interesse, isso é imperdoável, porque isso é desonrar o manto do Guarani. E o que aconteceu hoje pra mim foi muito isso. O time do Guarani simplesmente não entrou em campo, entrou dormindo, não foi o suficiente tomar os 2 gols em 10 minutos para acordar, porque o Guarani continuou na partida como se tivesse um 0-0, esperou tomar o 3º gol, e aí teve até o lance, como você falou, do Bruno José lá, que teve a defesa, depois teve o gol do Gênison, mas a gente não viu um Guarani buscando, um Guarani inconformado com a derrota. É por isso que a gente não se conforma com o que falou o Giovanni Augusto. Ele viu um outro jogo que ninguém conseguiu ver, e isso não dá para aceitar. Falta de vontade do Guarani não dá para aceitar. O César Ribeiro diz aqui, ó, eu não acho certo levar 4 gols, como disse o Giovanni, né? Pelo amor de Deus, ninguém acha certo. E como é que você deixa, né? Como é que você deixa tomar esses 4 gols da forma como foi tomado, né? Sem esboçar nenhum tipo de reação. O time do Guarani assistiu a equipe do São Bernardo. E mais do que qualquer coisa aqui de que comentar, em termos de tática, em termos de qualquer coisa, pra mim, o lamentável é ver um Guarani entrar em campo sem vontade, Fernandão. Então, deixa comigo aqui, vamos começar a apagar os WhatsApp aqui, senão a gente deixa o pessoal muito para trás. O Roberto, lá do Matão, boa noite a todos. É até difícil de comentar, infelizmente não adianta mais ficar tentando achar que esse técnico vai conseguir alguma coisa. Ele é muito ruim, quando ganha na sorte, não dá nem para comemorar. Isso no momento em que o Guarani fazia o seu gol, Fernandão. Você atribui culpa ao Mozart hoje pela derrota? Eu não estou aqui defendendo o Mozart não, hein? Ou você acha que o time também, a postura do time está sendo decisiva para esse péssimo resultado? Ortiz, ali pra mim todo mundo é culpado, mas quem joga ali são os jogadores, né? E é inadmissível você no time entrar em campo, por mais que o Mozart tenha culpa disso, daquilo e tudo mais, mas os jogadores entraram com uma postura dessa num jogo decisivo. O Mozart falou isso, é um jogo decisivo. E entrar com uma postura dessa, tomar 4 gols aceitando passivamente, os jogadores também têm muita culpa. Aliás, Ortiz, teve dos 4 gols, teve defeitos ali, falhas individuais. Então também tem isso, né? Individuais e coletivas também, né, Fernando? Foi um geral, né? Foi um apanhado. Agora, há quanto tempo eu falo fora Mozart aqui? Acho que eu fui o primeiro de nós. Não, o primeiro foi o Edinho, né? Ainda no ano passado, quando a gente não reagia no Campeonato Brasileiro. Mas nesse ano acho que eu fui o primeiro da equipe a soltar um fora Mozart aqui, né, Cleitão? Sim, não é de hoje isso. A grande questão é que, e não estou tirando a culpa do Mozart não, mas ele colocou o Anderson no lugar do Richard Rios. Ok, e acho que é o único jogador que talvez pudesse fazer essa função mesmo. A diferença é que ele tirou o Alvarinho para colocar o Diogo Matheus, né? E ainda, se tivesse sido todos os gols numa falha do Diogo Matheus, a gente estaria falando aqui que o Mozart tem a culpa direta pelo resultado. Mas hoje, basicamente, ele manteve a mesma estrutura, Ortiz. O Mozart tem todas as culpas, sim, tem que ser responsabilizado, mas os jogadores precisam de vontade também em campo, não dá para entrar dormindo. Não, mas eu vou dizer aqui assim, o Diogo Matheus, ele não é a culpa, mas ele é parte da culpa, Fernandão. Uma grande parte, né, Ortiz? O time entra com outra postura quando ele joga. E o Mozart até fala de sair pro jogo. E aí, pra mim, tá o erro do Guarani. Ele saiu com tudo ali. Tomou os gols, Ortiz, em bobeiras individuais, coletivas, de tudo quanto é jeito. A gente falou isso durante toda a semana aqui, né? O São Bernardo não é um time de esperar. O São Bernardo é um time que vai pra cima. São Bernardo é um time que sabe explorar as laterais, as beiradas do campo. Como é que saíram todos os gols do São Bernardo, Fernando? Todo pela beirada do campo. A gente falou isso, né, Ortiz? Quando teve a escalação com 3 zagueiros, o que a gente falou? Eles vão colocar os jogadores nas laterais. E aonde o Guarani perdeu a bola, iniciou a jogada. Todos pelas laterais, tanto de um lado como do outro, tanto faz. Depois os caras falam assim, pô, vocês não entendem nada de futebol. A gente avisou, pô. Não precisa ser um gênio pra saber disso, né, Ortiz? É só assistir jogo. E outra, quando você joga com 3 zagueiros, a sua tática é jogar pelas laterais, é óbvio isso. Ô Júlio, tá pintando um novo Brasil e Alemanha, fora Mozart. Marcelo de Indaiatuba, esquece. Bora ganhar da Ferroviária e depois pensar em Série B. Vamos lá, vamos ler as mensagens anteriores dele aqui. Boa noite, amigos, se é que é possível. O Mozart vai falar na entrevista que jogamos em campo molhado 2 vezes, enquanto o São Bernardo fogou na rodada anterior e veio inteiro pro jogo.
Foi gol, mas sem festa, só exigindo uma partida honrosa de agora em diante. A honra veio tomando o 4º gol, né, Fernando? Exatamente, mais uma falha, né, Ortiz? E mais numa falha ali, parece que depois ela vem a solução, Ortiz. Achamos a solução, Cleitão, para mudar o jogo no segundo tempo. Daqui a pouco você traz pra gente as duas soluções, né? As duas soluções são encontradas pelo Moza. Fala quem vai entrar, Cleitão. Quem vai entrar agora é o camisa 11, Nicolas, o Careca, e também entrando em campo o camisa 14, Ivan Alvarinho. Daqui a pouco a gente confirma no lugar de quem. Vai tirar o Diogo Matheus, né? Vai tirar o Diogo Matheus e creio eu que o Bruno José. Meu Deus, Ortiz. Saiu o Diogo Matheus para a entrada do Ivan Alvarinho. Daqui a pouco vai a gente vê na placa. Vamos ver. Olha lá, tirou o Anderson para a entrada do Nicolas, o Careca, Fernando. Se ele queria matar. Vai abrir mais ainda o time. Vai abrir mais, mas se ele queria matar os 3 zagueiros, por que não fez isso no começo? Ele vai trancar com o Alvarinho, jogar ali parado o Alvarinho, e vai jogar o Gênison e o Nicolas, o Careca, para acabar com a sobra deles. Devia ter feito isso antes. Jacareí, a defesa tá aquilo hoje. Olha que é só o primeiro tempo. Se esse técnico ficar para B, nós estamos na roça. Concordo em gênero, número e grau, viu? Tudo pronto lá, a bola vai rolar para a segunda etapa. A saída de bola pertencendo ao Guarani. Trilho, apito, árbitro. Bola rolando, Fernando. São os últimos 45 minutos e que eles passem muito rápido. Ortiz, ele fez aquilo que você falou, né? Que era uma das possibilidades, né? De colocar o Isaac e o Giovani no meio, fazendo a função do Richard Rios, o Giovani mais adiantado, abre um na esquerda, tem o Gênison centralizado, né? Eu acho que ele vai centralizar os dois, Ortiz, o Nicolas, o Careca e o Gênison, para tirar a sobra deles. E aí olha onde tá o Isaac aqui e o Nicolas, o Careca aqui. Olha, um marcando o outro. Tá um marcando o outro, Cleitão. Tá complicado o começo de jogo. São Bernardo tem um manual aqui. Bola metida pra grande área do Guarani. Ganhou no pé de ferro. Cortou a marcação. Bateu por cima do gol. Graças a Deus. E no quinto pra conta aí, Cleitão Vendemiato. Pelo amor de Deus, a jogada do Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza fez o que quis de novo, né, Ortiz? De novo, é o destaque da equipe do São Bernardo. Entra como faca na manteiga, do jeito que quer na defesa do Guarani. Pra sorte nossa, ele errou o arremate. Nossa senhora, Fernando, ele meteu uma caneta na marcação do Matheus Barbosa, cortou como quis a marcação do Castan e bateu por cima do gol, graças a Deus. Olha, Ortiz, eu vou dizer que quem tirou aquela bola ali foi alguém lá de cima, porque a bola passou muito perto. Entrou como quis, né, Ortiz? Entrou como quis, driblando, dando caneta. O segundo tempo começa assim como terminou o primeiro. O Guilherme Sampaio, além da derrota, hoje vamos ter que ouvir diversas mensagens de teorias de conspiração e outras totalmente fora da realidade. Paciência, Ortiz, sei que não é fácil trabalhar e ainda ter que ouvir isso. Ah, cara, a gente tá meio acostumado aqui, o Guilherme faz quase uns 20 anos que eu sou o culpado de todos os problemas do Guarani, viu, Fernando? A gente já tá calejado disso já, né, Ortiz? Sempre vão vir teorias. A Juliana, sua vizinha lá, Fernandão, do Cachorrinho, Juliana Ribeiro, até a Bela tá com vergonha hoje. A Belinha tá com vergonha também, Ortiz. Deve estar embaixo da mesa ali, igual o seu Ricardo Moisés. Isso aí. O Paulo do Taquaral, boa noite, Ortiz, Fernandão e Cleiton. O que deveria ser feito, na opinião de vocês, para não tomarmos uma goleada histórica no Brincão? Meu Deus, eu tô com medo, viu? Cara, o que devia ser feito é tentar organizar o time. Tá expulso o Jamerson. Jamerson, que já tinha cartão amarelo na primeira etapa, comete uma falta desnecessária no campo de ataque. Toma o segundo amarelo e cartão vermelho. É tudo que não podia acontecer. Agora não tem mais nem o que fazer, viu, o Paulo Taquaral? Agora é rezar. É orar, rezar e jejuar e ajoelhar no milho. Pra não tomar mais, né? Fazer qualquer coisa nas tampinhas de garrafa de Coca-Cola antiga, no prego, pagar a penitência que for necessária, né, Fernando? Agora, Ortiz, não tem mais o que fazer. Aí a gente fala, né, o Moser tem toda a culpa possível, mas isso é culpa do Moser? Ele arma um esquema que poderia dar certo, eu acho que não, mas poderia dar certo, aí um dos principais peças vai expulso, sabendo que tem amarelo. Pra que fazer isso? Olha, vamos revendo o lance aqui, olha lá, deixou a mão, deu um tapa no rosto, um soco, sei lá eu o quê. Era tudo que não podia acontecer. Agora a vaca torceu o rabo de vez, né?
A Lucilene avisava a gente aqui que tá no intervalo e a torcida tava indo embora do brinco. Pois é isso que o time do Mozart consegue despertar no torcedor, Fernandão. O fato de não querer nem ver a segunda etapa porque sabe que vai passar mais vergonha ainda. A Ortiz tomando de 4 em casa é vergonhoso, né? É vergonhoso. A torcida se sente envergonhada. Eu acho que os jogadores também deveriam pedir desculpa, viu, Ortiz? Mas não vão. O Edu Boca, agora no segundo tempo tudo vai mudar. Ele coloca 2 volantes e tudo vai ficar bem. Não, ele voltou com as mudanças que a gente falou aí. Se bem que o Ivan Alvarinho não deixa de ser volante também, né? Mas botou o Ivan fazendo a do Diogo Matheus, se precaveu mais defensivamente, né? E apostou numa formação ali, não sei se com 2-9, eu sei lá o que ele tá tentando fazer com a entrada do Nicolas, o Careca, viu, Fernandão? De verdade eu não entendi muito, né? Não, ele queria tirar o espaço ali, né? Mas agora com a expulsão do Gemerson, esquece. O Eduardo do Centro, cara, tem que voltar com outra postura e tentar voltar pro jogo, tentar buscar um empate. E Guarani, o pão sempre cai com a manteiga pra baixo, que Deus nos ajude. Só por Deus mesmo agora, viu, Cleitão? Só por Deus. Só por Deus, Ortiz. Na tentativa, talvez ali fosse nas bolas alçadas na área, com o gramado molhado, aproveitar 2 centroavantes, mas agora com o Jamerson expulso também. Olha, que partida horrorosa, Ortiz. Que dia pra se esquecer. Acho que é o Finoto, Zé Carlos aqui com a gente, mandando uma foto, tá lá na área das vitalícias ali, na antiga social do Guarani, né? Estamos jogando contra o Real Madrid, eu não me lembro de levarmos 4 gols no primeiro tempo, em 42 anos de Guarani. Não me lembro, jogando em casa. 4 no primeiro tempo, não. Me lembro do Guarani perder de 4 do Atlético. Bruno José mete a bola pra grande área, o goleiro tira de soco, o Nicolas pega o rebote, toca pro Isaac, dominou no braço o Isaac. Seguiu a jogada, o árbitro deu o toque agora, tava invalidada a jogada já, né? Eu me lembro do Guarani, mas o contexto é completamente diferente. O Guarani teve uma boa atuação contra o Atlético. O Atlético teve uma felicidade enorme, né, naquela partida. Todas as vezes que desceu fez gol. O Guarani perdeu de 4 do Atlético, foi 4-1 o jogo, se eu não me engano, e a torcida do Guarani aplaudiu o time pela atuação. Ao contrário de hoje, né? Hoje essa atuação da equipe aí merece, sei lá o que, merece toda essa chuva que tá caindo na cabeça deles, Cleitão. É isso, Ortiz, é isso. Eu tava buscando pela memória, tava me lembrando também daquela partida contra o Vila Nova pela Série B, só que naqueles dias, é bem o que você falou, o time descia e fazia o gol, né? E o Guarani ainda tentava jogar. Hoje o Guarani é um arremedo de time. Pois é, o Ricardo Faustino. Boa noite a todos. Hoje nada dá certo. Olha o São Bernardo chegando, o Tony ficou com a bola dominada dentro da grande área. Boa noite a todos. Hoje nada dá certo. O boi cansado do Diogo Matheus não tem jeito. Técnico burro. A gente avisou, né? Vai voltar o Diogo Matheus. Eu avisei, o Cleitão avisou. O Fernandão defendeu, né, Cleitão? Fernandão falava de que era uma situação ali, uma substituição dentro da normalidade, né, Ortiz? É isso aí. Eu falei, é melhor manter o Ivan. Né? O Fernando não. O Fernando é natural, voltar com o Diogo Matheus. Tá aí, é o que deu, né? Vem Guarani pro campeonato. Tô brincando, viu, Fernando? Não vai me dar um soco no olho esquerdo agora. Vai. Eu tô na cotovelada aqui, Eu já tô cego do olho direito por causa do soco do Edinho, viu? Eu tô na cotovelada aqui, meu amigo. Vem chegando o São Bernardo de novo. A jogada pelo lado direito, cruzamento. Fica em cima da marcação do Castan. Volta pro time do São Bernardo. É o Christian Barleta, autor de um dos gols do São Bernardo. Corta a bola pro bico da grande área. Faz o passe dentro da grande área. A defesa do Guarani aparece. Afasta o perigo. A bola sobra pro Isaac. Ele vai fintando a marcação ali. Consegue sair jogando. Toca pro Nicolas, o Careca. Domina a bola, Nicolas, o Careca. Vai pro solo. Pede falta e o árbitro deu. O Marco Gomes, essa formação nossa é a melhor. Falta o Rios e o lateral direito. Agora, que vergonha entrarmos derrotados e molhados. Mas por que molhado? Eu não tô entendendo essa analogia do molhado, Fernandão. Deve ser por causa da chuva, né, Ortiz? Os caras só se jogam no chão e se molham inteiro. Mas molhado, o São Bernardo também tá, né, Cleitão? Também, né, Ortiz? Também com a chuva. Olha, graças a Deus que ele vai sair. Alteração na equipe do São Bernardo, sabendo camisa 8, que é o Rodrigo Souza, para a entrada do camisa número 15 é o Johnny Douglas, Ortiz. Graças a Deus, né, Fernandão? Até porque ele já estava amarelado, né? Então, o Márcio Zanardi, para evitar uma expulsão ali, uma compensação do árbitro, tira o seu jogador amarelado. Né? É o melhor jogador deles, né, Ortiz? Mas tá amarelado, né, para levar um vermelho.
E fazer a compensação. Fala sério, o Guarani tá perdendo de 4-1 e o Nicolas Careca tenta dar um passe de calcanhar pra dentro da grande área, Fernandão. Eu não vi isso. Olha isso, Ortiz, olha o Lucão. Olha o Lucão brincando ali. É o Alvarinho Alvarinho brincando ali atrás, jogando. Bateu em cima do juiz. Ê, juiz, que é isso? Mas ainda bem também que bateu no juiz, porque o lançamento dele ia lá pro escanteio, viu, Fernandão? O Bruno José não tinha ido na bola, né, Ortiz? A bola bateu nele ali. Olha lá, ele jogou de propósito no juiz, Ortiz, certeza. Ah, jogou na bunda do juiz, Cleitão. O juizão tomou na bunda agora. Pois é, agora tomou mesmo, tava ali, Tijão no meio. Ortiz, o Guilherme Macedo dizendo aqui no YouTube, a TV achou que os 2 cartões foram exagerados, eu também achei. E o Gabriel Girardi fala assim, ó, Fernandão tem opinião própria, não fique em cima do muro. É isso aí, tem mesmo, defendeu até o Diogo Matheus. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo, o senhor Moza já tem a desculpa, meu time nunca levou 4 gols, agora o Fernando acho que escalou errado sim. Diogo Matheus não tem condições, tá vendo, Fernando? Ninguém gosta do Diogo Matheus. Então, Ortiz, é que eu falo, o Diogo Matheus tá ruim, mas não dá pra, como você falou antes, não dá pra colocar a culpa só nele, porque todo mundo tá mal hoje, não tem um que salva. Todo mundo. O Jurandir, Tony, né? O Jurandir manda mensagem pra gente. Oi, pessoal, o que aconteceu com o Guarani? Não acordou pro jogo? Bom, se o jogo fosse às 11 da manhã, né? Bruno José recebe dentro da grande área, gira o corpo, bate em cima da marcação. Escanteio, impedimento, já não valia nada. Se o jogo fosse às 11 da manhã, a gente até tinha o argumento de que o time tava dormindo, né, Fernando? Mas o jogo foi às 7h30 da noite, né? É cedo pra dormir, né? É cedo, né, Ortiz? Não é pra quem gosta da noite, aí é cedo ainda, pô. A quarta-feira, dormindo, não entrou, vamos dizer, com falta de vontade. O Carlão de Souzas, ô Carlão, tá sumido, hein? Volta no momento ruim. Boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernando. Doamos 4 gols, grande abraço. Nós não doamos os gols, não. O São Bernardo jogou pra fazer 4 gols e até mais. O Guarani falhou bastante, né? 3 dos gols, pelo menos, falhas clamorosas do Guarani, né? Mas o São Bernardo jogou pra fazer isso, né, Fernando? Era a tática deles, né, Ortiz? Jogar no erro do Guarani. E o Guarani fez tudo que eles queriam, errou. É isso aí. Um abraço pra você também, viu, Carlão? O Júnior de Jacareí tá dizendo que o Matheus Barbosa é ruim demais, Fernando. Ah, Ortiz, hoje pode falar qualquer um aí. Qualquer um, Matheus Barbosa. Qualquer um, lá vem Guarani, Ortiz. Guarani vem chegando, a bola pro Isaac na entrada da grande área, rolou pro Nicolas, perde a bola. Afasta o perigo a defesa do São Bernardo, parece time infantil jogando, rapaz, brincadeira. O Tozen, se eu tô no brinco eu nem assisto o resto do jogo. A culpa é dos jogadores, o Moza mandou o que achou de melhor, guardando as restrições. Quem está em campo que dorme, parece que está de ressaca de carnaval antes do carnaval. Ô, Tosi, 48 segundos de áudio é difícil pra gente, né? E diga-se, quem está tentando alguma coisa é o Bruno José e Giovanni Augusto, quando a bola sobra e se organiza, porque de resto não dá pra comentar. Nossa, muita coisa. Não salva ninguém, gente, não dá pra salvar ninguém. Peraí, eu tô tentando achar aqui onde eu parei aqui, Fernando. Tem tanta mensagem dele aqui. Não dá pra comentar. Faz mais um antes de acabar o primeiro tempo que dá pra pensar. Meus amigos, me desculpem, mas vou parar de assistir. Minha saúde mental tá muito zoada pra aguentar um jogo desse. Uma boa transmissão, porque vai ser difícil transmitir esse jogo. Valeu, um abraço então. Fica fora a Mozart dele aqui, mas já que ele não tá ouvindo mais, vamos parar a leitura do resto das mensagens também, né, Fernando? Já desistiu, né, Ortiz? A gente não, a gente tá aqui. Assim, não tem muita possibilidade de virada, né, Ortiz? Mas estamos aqui. É isso aí, depois ele diz aqui, tchau, Mozart, já deu, obrigado por fazer a obrigação do ano passado, mas já deu. Eu não consigo parar de assistir, mas como disse o Fernandão, por que não fez essa alteração quando estava 2-0? Pô, ferrou o primeiro tempo. É isso aí, ferrou o jogo, né, Tosi? O Daniel da Califórnia manda um áudio. Vamos esperar a bola parar aqui, Daniel. A gente tenta ouvir. 26 segundos dá, 48 não dá, né, Fernando? Não dá, né, Ortiz? No primeiro tempo, quando tava 2-0, Ortiz, se o Tony cai ali machucado pra ele organizar o time, nem pra isso o Moza conseguiu fazer. Não, mas teve uma hora que ele levou todo o time pra lateral do campo lá, né, Cleitão? Pra reorganizar a coisa e não funcionou também, né? No momento em que o jogador do São Bernardo tinha ficado no chão ali, ele chamou todo mundo, né, para poder fazer ali uma reorganização, mas não deu jeito não, Ortiz. Não, o São Bernardo vem pro campo de ataque pela direita, recebe a bola o Alex Reinaldo, toca mais atrás, zagueiro Helder faz o passe errado dele, recupera a bola o time do Guarani. Recuperou Bruno José, tocou pro Giovanni não passa pela marcação, Ivan Alvarinho recupera a bola pro Guarani.
arranca em velocidade pelo lado direito, toca a bola pro Bruno José, cruzamento dele pra grande área, a zaga do São Bernardo corta, a bola fica viva, o Ivan não consegue pegar o rebote, afasta o perigo a defesa do São Bernardo. Matheus Barbosa recupera pro Guarani, toca de lado pro Giovanni Augusto, domina e volta a bola pro Tony. Tony trabalhando com os pés, porque com a mão hoje foi uma lástima, hein, Cleitão? Que frango do Tony, hein? Que frango, né, Ortiz? Não dá, não. No jeito que o Guarani já tava dormindo, aí vem o Tony ainda falha, tomando aquele terceiro gol, o negócio ia ficar bastante complicado. Agora e o Moser vai. segue ali, conversando, e vai mudar mais 2 vezes. Agora vai, vem Vilela e Neilton, Fernandão. Ortiz, um jogo que ele não colocar o Vilela, acho que ele tem uma síncope, né? Vamos tentar ouvir o áudio aqui do Daniel. Gente, o negócio tá feio. Meu Deus do céu. Com medo de virar Brasil e Alemanha, hein? Tá complicado. Deus o livre e guarde. Vira 4, termina 8. Não sei nem que tá na pele do Moser, não. Aliás, não era nem pra ele estar aí mais, né? Vamos ser sinceros, já era pra ele ter vazado já. Pelo amor de Cristo. Ai, Guarani, tem mata no coração. Complementou o negócio, Coitão. Ó o trio que vai entrar no Guarani. Leandro Vilela, Mike. E eu falava que era o Neilton, não, é o Lucas Marques, Coitão. Eu não tô entendendo mais nada, Coitão. Ele vai botar 2 lateral. Sai o Giovanni Augusto pra entrada do Mike, camisa meia dúzia. Fala o resto aí, Coitão. É isso, Ortiz. Vai entrar também o Mike, tá entrando no lugar do Giovanni Augusto. Ele tá colocando o camisa número 2, que é o Lucas Marques, no lugar do Bruno José. E vai entrar o Leandro Vilela no lugar do Isaac. Agora ele vai trancar tudo porque tá bom o resultado. Bom, o Moser, ele só pode estar fazendo essa mudança para não tomar mais gol, Fernando. Ortiz, só pode ser isso. Não, Ortiz, com certeza, mas é ridículo. Ele consertou uma cagada que ele fez no primeiro tempo, aí tá consertando a cagada que ele da cagada. A cagada da cagada. Olha, Ortiz, é uma bagunça total. Em vez de colocar o Rafael na direita, então, né, que faz a recomposição, ele vai colocar o lateral direito de ponta direita. Ele só improvisa, Ortiz. Ele só improvisa. Não, improvisa errado, né? Improvisa com um jogador que não tem nem a qualidade e a característica de fazer o que ele tá tentando fazer com essas mudanças, né? São Bernardo vem pro campo de ataque, ó. São Bernardo não tem nada a ver com isso, né? Vem chegando São Bernardo. Cristiano trocou a bola lá no segundo pau. O Alvarinho não alcançou. Aparece ali o Lucas Marques. Tira pro Guarani. Toca pro Alvarinho dentro da grande área. Chutão dele pro campo de ataque. A bola na intermediária. Genison domina pro Guarani. Toca de lado. Arranca em velocidade. Lucas Marques passa pela marcação. Vai ganhando a lateral. Vai se aproximando da lateral da grande área. Saiu com bola e tudo. Acabou o campo, Cleitão. Meu Jesus amado, Ortiz, quando a gente pensa que não pode piorar, a coisa fica bem pior. Deixa eu aproveitar, porque também teve alteração na equipe do São Bernardo, Ortiz. Saiu o camisa 10, Henrique Lordelo, para a entrada do camisa 17, Fernando Neto. Isso aí, Fernando Neto. Perigoso esse jogador, Fernandão. A gente queria ele no Guarani, lembra? Canhoto, bom de bola, né, Ortiz? Lá vem Guarani, Ortiz. Vem Guarani, troca de passes. Nicolas Careca toca pro Matheus Barbosa. Ele vai pro solo, falta nele. Falta! 5 passos da linha da grande área pelo lado direito. Falta perigosa, quem sabe o Guarani diminui o placar aí, Fernandão. O Matheus Barbosa fez a jogada ali com o Nicolas Careca e sofreu a falta ali pela meia direita. Vamos ver quem vai bater, né? Não tem mais nenhum batedor ali. É isso aí. Quem vai cobrar essa falta, Cleitão? Será que é o Mike? Olha, Ortiz, existe uma conferência ali, viu? Até o Castan tá ali por perto da bola, tem o camisa 2 do Lucas Marques, tem bastante gente ali pra fazer uma conferência, até o Mike tá na bola, viu, Ortiz? É o Mike que vai partir pra cobrança. É o Mike. Ou é o Mike ou é o Lucas Marques. O Genison agora dá uma encostadinha ali. O Mike saiu da bola, Fernandão. Pô, eu achei que eu ia acertar uma. Achei que eu ia acertar uma. Achei que eu ia acertar. Voltou. Ai. Ele foi medir a distância da barreira, Fernandão. Só faltou erguer o dedinho pro céu e medir o vento também, Coitão. Ah, pelo amor de Deus, né, Ortiz? O Guarani deve estar de brincadeira com o torcedor hoje, é impressionante. Falta pro Guarani, Lucas Marques de um lado, Mike do outro. Vem bola batida direta pro gol. É o Mike mesmo, olha lá. Partiu pra bola, deixou pro Lucas Marques, bateu em cima da barreira, recupera a bola.
Parabéns, Guarani. Parabéns, mano. O problema é que nesse circo, os palhaços somos nós, ó. Chega a ser teimoso até muitas vezes, né? O pessoal me chama de teimoso, né? Mas não sei se é teimosia ou se é convicção. Como nos últimos anos eu tive resultado fazendo dessa forma, 2/5 lugares contra o CSA e a campanha do ano passado, e aí eu não quero me agarrar nos últimos resultados, porque futebol é momento e eu acredito nisso e aceito isso também. Mas como eu já tive resultado nos últimos 3 anos fazendo dessa forma, não vai ser agora que eu vou mudar, nem pode ser alguma. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho as minhas convicções, vou continuar seguindo, fazendo ajustes. As convicções são dele, Cleitão, mas a vergonha é toda nossa. Sempre, né, Ortiz? Sempre. As convicções são de todo mundo que tá à frente do futebol do Guarani, mas a vergonha quem passa é sempre o torcedor que já não tá mais aguentando. Como é que a gente vai virar o jogo, Ortiz? Foi com essas mudanças que o Moser fez? Agora vai? Não, agora não vai, pelo menos a tendência é que o Guarani se feche, né, Fernando? Mas eu tô vendo ali o Mike jogando adiantado, o Lucas Marques jogando adiantado, o Alvarinho, tá complicado o negócio, viu? A solução dele foi botar o Vilela e o Alvarinho pra jogar de volante agora. E Matheus Barbosa. E o Matheus Barbosa, né? Vamos lá, bola pra grande área, Gênison briga por ela, ajeita, gira o corpo e bate por cima do gol. É tiro de meta pro time do São Bernardo. Olha lá, o Daniel da Califórnia voltou, meu Deus do céu. Graças a Deus parece que o São Bernardo diminuiu o ritmo. Técnico de volantes, PQP. E laterais, né? Ah, tá louco, cara. O Lucilene, jogadores do São Bernardo estão desde o primeiro tempo pressionando o juiz. Claro que ele ia expulsar Bugrinos. Mereceu também. Deu motivo, brecha, né? deu Deu brecha. motivo. Eduardo Marvadão, boa noite, Ortiz. Quando o Bugre vai aprender a montar bons times e pararmos de apenas vai contra hora não cair. Não deu pra entender, né? Abraço e parar de fazer contas. Entendi. Parar de fazer contas pra não cair. O que foi, Fernandão? Fica vendo o que o Vilela fez, Ortiz. Fica vendo. Deu uma cotovelada? Não, ele entrou com os 2 pés, Ortiz. Ele poderia. Não levou cartão. Lógico, ele vai tirar um pé? Como? Mas ele entrou de uma forma absurda. Não sei se vai demonstrar. É ridículo, tá louco, cara. Valeu, Eduardo. Parar de fazer conta pra não cair, né? É a sina da gente nos últimos anos, né, Eduardo? Um abraço. O Juliano Senatore, pesadelo, nem sei o que dizer. Tchau, Moser, resolve algo? Não sei. Não sei mais, também nem o que pensar. Viu? Não sei, de repente uma decisão tomada com fígado aí faça o Moser ser demitido ao final dessa partida, né, Cleitão? Exato, eu só vou colocar aqui, o Marcos Vinícius de Peron diz aqui no YouTube: vocês não são profissionais, criticam, mas não torcem. Mas somos profissional, nunca fomos mesmo, né, Ortiz? Nós não somos, essa rádio é Planeta Guarani, amigo, nós é torcedor, velho, você tá ouvindo a rádio errada, filho. Vai ouvir a Bandeirantes, a Central, a CBN lá, pô, nós torce, velho. Tá bom, né? Nós é torcedor, fião, nós é torcedor da pele até o caroço, né, Cleitão? É isso aí, da pele até o caroço, até o tutano do osso, Ortiz. Como que é o nome dele? Marcos Vinícius de Peron. Ei, Laia, se eu não me engano, Coitão, esse aqui é o cara que mandou uma mensagem que eu chamei ele de filho daquilo que ele se assumiu perua, viu, no WhatsApp, viu? Então tá explicado, Ortiz. É que no WhatsApp ele tá bloqueado, viu, Coitão? Então é por isso. Aí veio pra cá pra poder falar que a gente não é profissional, mas não somos mesmo. Nunca fomos e nunca seremos. Ó, São Bernardo se aproximando do 5º gol, a batida pro gol, fica em cima da marcação do Lucão. Ufa, escapamos dessa, Fernandão. Ortiz, o time que joga com 2 laterais ali, tomar uma bola nas costas, não é difícil, Ortiz. Pô, Coitão, mas essa ofensa dele pra mim foi um elogio. Falar que nós somos torcedor é um elogio pra mim, pô. Graças a Deus, né, Ortiz? Aliás, só fazemos isso porque somos torcedores que amamos demais o Guarani. Que coisa, hein? É, de perua, não é de Peron, é de perua, Fernando. De peru, ele quer que a gente faça o quê, né, Ortiz, como torcedores? Que a gente incentive o time desse? Não, perdendo de 4-1 em casa? Vamos lá, torcida, vamos apoiar, vamos. Ninguém vai embora. Vamos lá, a torcida tá muda, pô. São Bernardo tá crescendo num jogo porque a torcida tá muda. Vamos torcer. Brincadeira, pelo amor de Deus, né, ô Marco de Perua? A gente não tem sangue de barata, não, meu irmão. O Ricardo Miranda, boa noite, planeta. As 2 vitórias seguidas fez mal pra esses meia-bocas. Acharam que são os caras, iriam ganhar de qualquer um. Hoje sempre Guarani.
O Beto, não quero cornetar, mas há possibilidade dos jogadores não estarem jogando para poderem derrubar o técnico? Acho que não. Acho que não, Beto. Acho que não. Segundo eles mesmos, né, Ortiz? Tá todo mundo fechado com o treinador, né? Dedicaram a vitória para ele sobre a Portuguesa e tal, né? Lançamento pra grande área, afasta, tá acabando, 23 minutos. O Mike tá jogando centroavante agora, Fernando, com 1,40 m de altura. E pulando ali, ele pulou e bateu na cintura do zagueiro, Ortiz. Jesus amado. O Júlio, a única explicação que eu vejo é que o Guarani deve estar participando da máfia das apostas e entregou o jogo. Não é possível tanta ruindade. Marcelo Aguilhar, amigos, cheguei agora em casa, não assisti pela TV, mas pelo que eu vi até agora, a coisa tá horrível. Assiste pela TV que você vai ver, Marcelo. O Márcio Zanardi é aquele técnico que passou pelo Guarani no Sub-20, fez boas campanhas na Copinha, no Paulista, fez boa campanha na Copinha, né? Foi semifinalista. Deixamos ele ir embora, ficamos com o Benhur, falo mais nada. Calma, Fernandão. São Bernardo vai chegando para fazer o quinto, olha lá, ó, bola tocada, atravessou a grande área. É gol do São Bernardo. Parabéns, pô. Deu ruim, deu ruim. É o segundo gol do Christian Barleta, acho, Fernandão. 2-0, 5-1 pro São Bernardo. Olha a arrancada lá, ó. 2 contra 2, né? Que é um monte de lateral, um monte de volante em campo. 2 contra 2 no contra-ataque. É ele mesmo, o Christian Barleta recebeu a bola ali, atravessada dentro da grande área. Cara a cara com o goleiro, bateu de pé direito, meteu a bola no fundo do gol, estufou a rede do Tony. 1, 2, 3, 4, 5 pro São Bernardo, 1 pro Guarani. Aumenta a vergonha, Fernandão. Ridículo, Ortiz, ridículo. Contra-ataque desenhado, né, Ortiz? Tá desenhado. O Guarani, depois da expulsão, já não tava difícil. E depois da expulsão do Jamerson, se abdicou de fazer qualquer outra coisa. E ainda assim, Ortiz, com 3 volantes, 2 laterais direito, um lateral esquerdo, toma um contra-ataque. Você que tinha acabado de falar, onde estava o Mike? De centroavante, Ortiz. E aí, o Lucas Marques não joga nem na lateral, vai jogar de ponta direita. Cara, tem que mandar o Mozart embora no vestiário. Não tem nem que ir pra coletiva, Cleiton Vendemiato. Hoje foi a gota d'água. Ah, não dá, né, Ortiz? Não dá mais, não. Tá louco, pelo amor de Deus. Vai mudar em dose quadra. Agora o Guarani vinga, porque o Romércio tá entrando, viu, Ortiz? Ah, mas nem o Romércio consegue botar esse resultado a perder, Fernandão. Consegue? Mas nem se eu colocar o Romércio e o Plínio de zagueiro, o Guarani vinga, marca gol, Ortiz. Cara, tem que mandar o Mozart embora agora. O Mozart tinha que ser chamado agora pro vestiário lá e comunicar o desligamento dele. Olha lá, a torcida indo embora. É isso mesmo, torcida. Vai embora, vira as costas pra esses caras, velho. Vamos passar mais vergonha não, chega. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ó, o César Ribeiro lá no YouTube, lá. Rádio Bugrina com torcedores da velha guarda. E o que? O cara quer o quê? É isso aí, pô. A Ana Raquel, é isso aí, Fer. Hoje não dá pra ficar tranquilo com o Guarani. Não dá, um abraço pra Ana Raquel, que é minha paciente, Ortiz, e esposa do dentista do Alessandro. Um abraço pros dois. Um abraço, o Carlos Silva. Mano, chuva, frio, o time perdendo de 4 e o Ortiz quer o apoio da torcida. Não, acho que ele não entendeu, né? Eu tava sendo irônico, Carlos. Eu tava sendo irônico, pelo amor de Deus. Me entenda bem, vai. Tá vendo como eu digo que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que eles entendem, Cleitão? Complicado, né, Ortiz? Deixa eu fazer meu trabalho aqui, ó. Saiu pra entrada dos 13 Romércio, Ortiz. O camisa 2, Alex Reinaldo, lateral direito. E saiu o camisa 7, Matheus Regis. Ó, tem mais atacante no time. Felipe Marques com a camisa 20 entrou no time do São Bernardo. É isso, São Bernardo vai mexendo. Pessoal, pelo amor de Deus, entendam o tom da ironia, vai. Eu falei, vai torcida, aplaude os caras. Tá perdendo porque a torcida não vibra, porque o Mozart jogou a culpa na torcida, né, Fernandão, há poucos jogos, né? Completamente ironia. Se a gente tá desanimado que tá aqui, né, Ortiz, imagina o povo que tá lá, ué. É isso aí. O Carlos Silva, o Mozart é horrível, péssimo. O Mozart vai treinar as peruas. Aí eu aceito. Vai, sobe. E a Ana Raquel já deixou um abração pra você aqui, Fernando. Um abraço pra ela. Raquel, segura o Alessandro aí também, Bugrino. Tá difícil, viu? Tá braba a coisa, rapaz. Tá braba. Tá vendo que eu tô passando o segundo tempo aqui, ou narrando o gol dos caras, ou lendo mensagem, né? O Marcelo, deixa eu só explicar aqui. Nós não deixamos ele ir embora. O Márcio Zanardi é profissional da Magna.
Tá? Quando ele comandou o Sub-20 do Guarani, ele comandou o Sub-20 porque a MAG não havia extraoficialmente assumido o comando do Sub-20 lá. As torcidas organizadas agora vêm ali pra beira da Vitalícia fazer o seu protesto. Eu gostaria muito de estar ouvindo o que eles estão cantando, viu, Cleitão? União das torcidas, né, Ortiz? Todas elas juntas ali, né? O Guarani só tem a sua torcida mesmo. A torcida já enxergou que não dá mais pro Mozart e pra esse time horroroso, Fernandão. Já não é de hoje, né, Ortiz? Ganhou 2 vezes ali, deu uma sobrevida, mas agora, depois do que ele fez no time hoje, ainda mais, não só do resultado, né, Ortiz? De tudo que foi feito, não Acho que a torcida tá cantando mais ou menos isso aqui, Fernandão, ó. Deve ser mais ou menos isso, né? Deve ser diferente disso não, né, Cleitão? Ah, não, Ortiz. Não deve fugir muito disso, não. Depois de hoje, acho que não tem nem mais clima pro Mozart continuar. Se o Guarani tomar qualquer atitude que seja de manutenção do que tá aí, o Guarani vai estar passando o recibo de conivência. É isso aí, tem mais um amigo nosso aqui mandando mensagem no WhatsApp agora. Ó. É o São Bernardo chegando, hein, gente? Calma lá, é o Libertário. Boa noite, ainda tô por aqui mesmo ouvindo essa vergonha. Marcos, essas transmissões no YouTube coloca só pra inscrito comentar. Transmissão com comentário aberto sempre tem um boca aberta escrevendo asneira. Não adianta, o cara se inscreve e comenta, né, Fernando? Deixa, gente, é assim mesmo. Cara, você acha que eu vou me abalar com um comentário desse? Eu tô feliz da vida. Ainda identifiquei o cara que eu bloqueei aqui no Zap porque ele se revelou chita. Isso é pra vocês ficarem espertos com alguns comentários que chegam, porque o cara tinha comentários aí, Fernando, assim, extremamente revoltosos pelo Guarani, pelo momento daquela época do Guarani. Olha o chute de longe, passa por cima do gol do Tony, quase o São Bernardo faz o 6º com desvio a escanteio. Tem que tomar muito cuidado, gente, só isso. Valeu, Libertário. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo diz que a pressão dele até caiu lá, Fernandão. Meu, pressão, gente, acho que nem tem uma pressão, né, Ortiz? Tem que chamar ambulância daqui a pouco. É isso aí, valeu. O Tosin disse que tentou resumir no áudio, mas não deu, ficou longo o Tosin, aí não tem como, velho, não tem o mesmo. Mozart muda tudo, mas ninguém troca o Mozart, substitui o técnico logo. Última mensagem, eu esperava o pior, mas isso é bem pior do que eu esperava. Escanteio cobrado, deu um mergulho, um peixinho na bola, o Nicolas, o careca agora, com estilo. E sobre a máfia das apostas, de tanto resultado estranho que tivemos nos últimos anos, eu não duvido. Cara, o resultado não é estranho, né? O jogo do Guarani é estranho, né, Fernando? Escanteio cobrado, a bola sai fechada no primeiro pau, afasta o perigo, olha o gol pintando, afasta, Tony! Pegou no susto agora, Fernandão. O juiz já dava impedimento ali, mas não sei nem se foi no Tony, viu, Ortiz? Eu acho que bateu no... Não, foi o Tony. Pegou com o braço direito. Desviou a bola ali, fica mas... atento no replay. Vamos ver. Confira comigo no replay. Foi ele! Não dá nem pra ver. Tony, o frangueiro de hoje da camisa 25. Aí, Coitão, olha lá, vê de frente agora, ó, olha lá, viu? Braço direito, e olha de novo o São Bernardo, nossa senhora, acaba logo, seu juiz. Cadê aquela coisinha lá do acaba esse negócio, seu juiz? Bola cruzada pra grande área, Castante do perigo de lá, pelo amor de Deus. Ô, Coitão, tinha gente ouvindo nós achando que nós era profissional, Coitão. Que coisa, Ortiz, que coisa. Aliás, já que a gente deveria ser profissional, na opinião, Ortiz, deixa eu fazer meu trabalho direito, né? Em São Paulo, lá na capital, a Portuguesa, no primeiro tempo, vai vencer na Ferroviária pelo placar de 1-0. A Portuguesa vai chegando, então, aos 8 pontos, né? 2 pontos só atrás do Guarani. Olha o perigo batendo aí, ó. A água batendo na bunda, Fernando. E com isso, se mantiver esse resultado, né, Ortiz? A Ferroviária já foi também, né? E o nosso saldo de gols foi junto, né? Foi pro saco hoje. O Jota de Campinas, perder até seria normal diante de um adversário que se mostra mais bem posicionado, que não dá para aceitar um placar desse. E ainda do São Bernardo, que vergonha. Mas nós alertamos aqui que o time do São Bernardo era perigoso, gente. A gente não estava brincando quando falou isso, viu? Vamos ouvir o áudio dele aqui de 7 segundos. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Perfeito, muito obrigado. Era o áudio que eu queria, Jota. Acaba, pelo amor de Deus, Coitão.
Pelo amor de Deus, Ortiz. E são ainda 33 minutos, tem jogo pela frente, Ortiz. Acaba, pelo amor de Deus. Ô Paulo Bogarim, boa noite, Ortiz. Infelizmente o torcedor bugrino tá refém desse técnico e dessa diretoria. Abraços, concordo. Falei isso há 3 semanas, Fernandão. Exatamente, Ortiz. É impressionante os erros de avaliação, né, Ortiz? É impressionante. Pois é, recupera a bola o time do Guarani lá no campo de Ó o Mike! Eita, o Mike tentou um passe pro Vilela e errou o passe, Fernandão. Olha, imagina se é de bola Castan, Mike e Vilela. Olha o Castan. Ai, meu Deus, vai tomar o vermelho também, vai ser expulso. Mais um, não, só amarelo. Graças a Deus o juizão contemporizou agora, viu? E o Mozart tem a cara de pau de ficar na beira do gramado ainda orientando o time, coitão. Quer fazer o que agora? Jogar pra torcida? De repente tá achando que reposicionando o time vai acontecer um milagre aí, 4 gols em 10 minutos mais acréscimos, vai ver que é isso, Ortiz. Foi o Lucão, né? Eu também acho. Pra mim foi o Castan, cara. Ai. Tem gente da imprensa falando aqui, boa noite, acho que o Mozart cai. Bom, se tiver juízo, né? Vou até responder aqui, Fernandão. Fala aí, ó. Se a diretoria tiver juízo. Eu não conseguindo nem digitar aqui, viu, Fernando? O Ortiz tá com tremedeira na mão. Tiver juízo, cai. Vai sair o gizo, olha que coisa. Pronto, tá respondido. Cara, eu tô extremamente nervoso. Público, 4.197 pagantes. Por uma renda de 54.910, quando tem jogador de São Bernardo sendo atendido ainda, é o Christian Barreta, autor de 2 gols na partida. Bom jogador. E não tem... tá lá no São Bernardo, né? Por que o São Bernardo consegue e nós não, né? Bom, vambora, vamos pro jogo, se é que tem jogo, né? Fernando de Sumaré. Boa noite, Ortiz, Caetano e Fernando, toda a nação bugrino. O que tá acontecendo hoje? Mano, eu sou bugrino, tô cansado de sofrer. Esses caras não honram a instituição e o torcedor. Cara, eu admiro vocês conseguirem narrar até o fim vendo esse circo dos horrores. É porque a gente tá aqui pras horas boas. Não foi nem um cruzado, foi um direto de esquerda ali, Fernandão, no queixo. Foi a nocaute na hora. Olha, se o VAR chamar, é vermelho direto. Pra mim é expulsão, Ortiz, porque ele deu na maldade. Não foi que sobrou o braço. Ele deu na maldade, ele tá escutando, Ortiz. Pois é, o VAR se chamar é cartão vermelho direto. É expulso e vai denunciado ainda na súmula do jogo, né, Coitão? Ortiz, o negócio ficou muito barato se ficar só no amarelo. Porque realmente ele foi pra acertar o jogador, ele foi pra bater, pra agredir o jogador, Ortiz. É o retrato de um Guarani completamente perdido e ele vai pro VAR, Ortiz. É o Castan mesmo, olha lá. Vai pro VAR, vai ser expulso o Castan. Não tem papo. Vai pro VAR, vai ser expulso o Castan, merecidamente. Merecidamente, Coitão, vai ser expulso. Ortiz, não tem nada ruim que não possa ficar ainda pior. São só 36 minutos e meio do segundo tempo e o Guarani provavelmente vai ficar com 2 jogadores a menos. Meu Deus do céu. Nada é pior que não possa piorar, né? Mas a gente vai segurar a marimba, Fernandão, até quando der, cara. Mais uma vez, né, Ortiz? Mais uma vez. O Júlio, no 7-1, o Filipão caiu. Será que se for o mesmo placar, o Mozart cai? Se for assim, vamos São Bernardo, mete mais 2. Cara... De verdade, eu acho o seguinte, o ambiente do Mozart acabou hoje. O Mozart hoje não pode ir pra coletiva, não pode. Olha, ele deixa o braço certinho pra bater, né? Olha lá, na cara do Bandeirinha ainda, me admira o Bandeirinha não ter visto o lance, né? Devolve o dinheiro da torcida, seu Ricardo Pamonha, dá a mão pro Mozart e some, seu ridículo. A maior goleada do Paulistão, vergonha, segundo o Júnior de Jacareí. Vai expulsar, vai retirar o amarelo. Vamos ver. Ó, e vai retirar o amarelo, olha lá. Retirou o amarelo, cartão vermelho direto, olha lá. Retirou o amarelo, cartão vermelho direto. Tá expulso o Luciano Castan. E quer argumentar ainda, Castan? Pelo amor de Deus, né? Vai lutar MMA, né, Ortiz? O Eudes Azevedo, vergonha, time sem vergonha, time desgraçado, justo a defesa que vinha bem hoje falhou ao menos em 4 gols. Que o Mozart sai agora, substitui os 3 melhores e o senhor Jamerson tomou cartão vermelho. Tirou o Giovanni Augusto, Isaac e o Bruno José, noite pra se esquecer, detonou o nosso saldo.
que desgraça, não é possível. Possível é porque nós estamos vendo, né? Vendo e vivendo, né, Fernandão? Bom, o Guarani tomou 4 gols com todos os jogadores aí, viu? Não foi porque substituiu, não. Sim. Ele piorou, mas... As expulsões foram todas na segunda etapa. Sim. E as substituições também, quando o time já perdia por 4-1, né, Coitão? Tem que deixar isso bem claro, né? Sim, sem dúvida, tipo, sem dúvida. O que a gente viu aí das expulsões é só o final desse enredo épico que foi construído na noite de hoje ali, de um Guarani que simplesmente fez o seu torcedor ficar cabisbaixo de tanta vergonha que passou, Ortiz. Será que vai ter gente se arrependendo de ter matriculado o filho na escola em Campinas hoje, Fernando? Ah, Ortiz, né? Tá no começo ainda, né? Ainda bem que tá no começo das aulas, viu? É isso aí. O Marcelo Aguiari pergunta aqui. A gente falou isso, Marcelo. Ortiz sabe qual a diferença entre o 5º colocado e o 16º da Série B? Nenhuma. Ganhou o direito de disputar a Série B do ano seguinte. A gente falou isso. Só que com detalhe, o 5º é o vice, né? É o primeiro que não sobe, né? O Mozart, boa campanha na Série B e conquistar acesso. Você não conseguiu nada na carreira. O Guarani não é time para treinador com objetivos tão pequenos. Se você tiver vergonha na cara, nem vai para entrevista, vai direto para a sala do CA e se demite. Concordo. Olha o São Bernardo chegando, bola ajeitada de cabeça para dentro da grande área. Afasta a defesa do Guarani, o rebote ainda pro São Bernardo. Nossa, só falta deixar a bola passar e o cara pegar no rebote lá, Fernando. Ortiz, afastou, assim... né? Foi o... Quem foi? Foi o Lucas Marques. Lucas Marques, né? Ortiz, assim, ó... a gente tá vendo aqui, né? Todo mundo criticando o Mozart, tem que ser criticado. Agora, não pode deixar... A postura do time não é aceitável. Não pode deixar fora os jogadores, Ortiz. Isso aí não é só treinador, não, exatamente, não é só treinador. É esse que... E aí é o maior problema aí, Ortiz. Isso aí não é só treinador, não, Coitão. Isso aí tem muito culpado aí, tem muita bunda pra essa seringa, Coitão. Tem sim, Ortiz. Se fosse só o Mozart ainda tava bom, né? Agora, já que tem que fazer, se mirar em exemplos do passado, faz igual fez com o Argel quando tomou de 5, né? Não precisa, Daniel, não faça isso não. Ele disse que tá torcendo pra São Bernardo fazer mais 2 gols pro Mozart cair, cara. Já detonou o nosso saldo, torça pra acabar assim, ou pra gente fazer pelo menos mais um golzinho aí, Fernandão, pra tentar diminuir melhorar o prejuízo, né? Se bem que é meio difícil fazer mais um gol com 2 jogadores a menos, né? O seu Romildo, Ortiz e demais, isso porque o técnico tem convicções. Toma poucos gols, some daqui, seu mentiroso e enganador, e junta os jogadores também. Até mais NN, a escuta do horror. Nossa, não entendi nada do final, mas tá valendo, seu Romildo. O Rafael Godoy, Mozart, tá fora do bugrão que a torcida tá gritando. Então eu acertei, né, Fernandão? Acertou. É isso aqui, né, que a torcida tá gritando. Quer ver, ó? Vamos lá, deixa eu achar aqui de novo. Cadê? Nem acho aqui mais, Fernandão. Será que eu tirei? Será que você tirou, Ortiz? Será que eu tirei? Tá aqui, Fernandão, ó. Achou. É isso, né, Fernandão? É isso, Ortiz. Eu acho que a gente caiu na armadilha que a gente falava lá atrás, né, Ortiz? Tudo que a gente falou vai vir à tona de novo. E se caso o Mozart cair, que eu acho difícil, viu, Ortiz? Ele cair, como vai ser recebido o próximo treinador? Se é que vai ter, né? Você não vai terminar o campeonato com o Benhur. Esse é meu medo. Meu grande medo é esse, a diretoria bancar o Benhur Moreira como técnico do Guarani até o final do Campeonato Paulista. Esse é o meu grande medo, viu, Coitão? Difícil, né, Ortiz? Difícil. A única questão é que talvez o Benhur empate 2 jogos, chegamos a 12 pontos aí e podemos respirar aliviado com o pior. Agora, se eu sou o Mozart, eu não espero ser mandado embora, não. Se o Mozart for tiver um pouquinho de hombridade, ele pede demissão. Ô, Fernandão, ele tá mandando os caras do banco do São Bernardo abaixar a bola, é isso? Tava tentando discutir ainda, Ortiz, e mandando, não sei quem ele tá do vendo banco. Só? Fala aí da rivalidade, né? Eu falei da pilha que o Graziano ia botar no jogo, né? Até o banco do São Bernardo tá na pilha, Fernando. Lógico, Ortiz. A gente fala, o Ortiz conta a história do Sub-20, você imagina o profissional. Fora Mozart é a última aqui do Rafael Godoy. O Paulo Rigo, Ortiz, faltou a raça do Richard Rios, além do ruim do Mozart. Lamentável essa partida. Não, isso não é só falta do Richard Rios, não, o Paulo Rigo. Isso aí pra mim, cara, olha, tem que botar muita gente de castigo depois desse jogo aí, viu? No mínimo, Fernandão. Isso pra não dizer que alguns contratos teriam que ser rescindidos por justa causa. Ortiz, eu só não espero que agora faça exatamente isso. O Giovanni Augusto não joga, o time vai mal.
O Richard Rios não joga, o time vai mal. Qual que vai ser o próximo? Sentiu a falta do Richard. Então não dá. Infelizmente, o elenco é feito pra isso, né, Ortiz? Pra suprir a ausência, porque ninguém vai jogar todos os jogos. Escolhido a dedo pelo treinador ainda. Né? Ninguém vai jogar todos os jogos. Ou alguém tinha certeza que o Giovanni Augusto ia jogar todos os jogos, ou alguém tinha certeza que o Richard Rios não ia ser suspenso no jogo. Ó, então Beto, dá, meu. Ortiz pode escrever, hoje não terá coletiva do Mozart. Caso tenha, a culpa é do seu Ricardo Moisés. Mas a culpa é do seu Ricardo Moisés mesmo. O Ricardo é o principal culpado disso que está acontecendo com o Guarani. Quem é que entregou a chave do clube na mão do Pastana e do Mozart pra montar esse elenco aí, ô Coitão? É o Ricardo Moisés, né, Ortiz? É o Ricardo Moisés que não conhece de futebol e aí delega e entrega as chaves do clube pra todos aqueles que estão fazendo futebol no Guarani. Deu pra fazer uma leitura labial do Zanardi ali, né, Fernandão? Mandou o Mozart tomar mais chuva, né? E o Mozart quer discutir ainda, né? O Zanardi, baixa a bola. Tá ganhando de 5-1, meu amigo. Você quer que o cara baixa a bola pra quê? O Tozen apagou a mensagem aqui. Eu enviei o mesmo áudio que o Jota enviou. Tava compartilhando. Acaba, pelo amor de Deus. O Angelão, com um psicólogo desse não precisamos de inimigo. Time descontrolado emocionalmente. Então, e o Guarani contratou um psicólogo. Mas contratou um psicólogo para os jogadores saberem o que tem que falar. Não pra eles saberem como se comportar, né, Fernandão? É brincadeira. Um time em casa que toma 2 gols em 10 minutos não tem psicológico pra reverter. Com calma, né, Ortiz? Pra reverter. Ué, o psicólogo tá fazendo o que lá, Ortiz? Quem tá fazendo? Não, Agostilene, sem entrevista coletiva hoje, por favor. Não, se tiver, nós vamos pôr no ar, né, Fernandão? Óbvio, eu tô curiosíssimo pra saber. Se tiver, nós vamos pôr no ar, cara. Eu faço questão de ouvir, viu? Eu gostaria muito de estar lá pra perguntar. Acho que hoje eu seria expulso da sala. Eu também, Ortiz. Eu acho que é melhor. Graças a Deus a gente não Nossa, o juiz ainda deu 3 minutos de acréscimo, coitão do céu. Pois é, Ortiz. Vamos até 48, como se não bastasse esse tormento todo. O Dantas, Ortiz, por questões pessoais eu não consegui me concentrar no jogo no segundo tempo. Porém, o pouco que eu vi, eu digo, fomos massacrados. Claro. Tá barato 5-1, Fernando, tá pouco. Não, fomos massacrados com 1-0, 2-0, 3-0. Quantos a 0? Escanteio, né? Escanteio, desviou. Batido ali. Uma falta de longe da intermediária, a bola desviou na barreira, saiu a escanteio pro time do São Bernardo, hein, gente? 45 minutos e 35 segundos, escanteio pro São Bernardo. Finalzinho de segundo tempo. Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Ortiz, 95% de culpa do Mozart, colocando o jogador fora de posição. Que culpa tem o lateral esquerdo? Eu esqueci o nome por ele para jogar de atacante sem lateral. Se nem de lateral sabe jogar, é o Mike, né? Escanteio cobrado, partiu a bola fechada no primeiro pau, quase olímpico. O Tony tirou de lá, ufa. Só faltava tomar um olímpico, né? Cara, o jogador não tem culpa, de fato. A culpa é de quem contratou ele. E o Mike foi o jogador contratado ainda no ano passado. Eu não consegui justificar a contratação do Mike até hoje, Cleitão. Você conseguiu? Não, e vamos lembrar que o Jamerson veio por conta da contusão do Eliel, porque o desejo do Mozart já era o Mike. Então, daqui a pouco eu pago o resto dos WhatsApp, tá bom, pessoal? Ficaram só 3 mensagens aqui, a gente já paga o restante. Vamos pro finalzinho do jogo. Hoje a coisa tá braba demais, né? Sai jogando o Guarani lá no seu campo de defesa. Lucão, lá no círculo central adiantado, o Lucão toca a bola pro Mike, na lateral esquerda, o Mike. Devolve a bola lá atrás, tocada agora pro Tony. Tá gastando tempo o Guarani, graças a Deus, para não tomar mais gol, né? Tá com 2 jogadores a menos, perde o jogo por 5-1, perdeu o jogo, passou vergonha, passou tudo, né? Vem chegando o Guarani, lado esquerdo, Genison domina, dá velocidade, chega no carrinho, o Helder complementa ali o Romércio. É o Romércio? Evitou a saída de bola para escanteio, o ódio do Fernandão. Já cobrado o arremesso manual, Genison faz o cruzamento pro Nicolas, o careca dentro da grande área, perde a bola de cabeça. Reboteada, ela sobra lá na direita pro Lucas Marques, pedalou, deu habilidade na jogada, cruzamento. No segundo pau, consagrou o zagueiro. É o Romércio. É o Roma. Meteu a testa na bola, jogou pra fora. Escanteio pro Guarani. Agora vai, Fernando. Tá pintando o segundo do Bugre aí. Pintando o segundo. Pintava, né? Quem vai bater é o Mike. Mike vai pra cobrança. Vai fazer o olímpico, Cleitão. Ah, e aí ele vai pegar de trivela, porque vai bater dentro do lado dele, né? O Mike bateu o escanteio na cabeça da defesa, a reboteada sobra pro Mike ainda, põe a bola no chão.
Passa a bola, toca atrás. O Lucão tá lá no campo de ataque. Passe errado do Lucão e o contra-ataque tá armado, hein? Pra nossa sorte, o juiz pede a bola, ergue os braços o árbitro, trilha o apito. Final de jogo no Brinco, graças a Deus acabou. 1, 2, 3, 4, 5. Encheu a mão o São Bernardo e o Guarani marcou 1. Infelizmente, nesse circo, os palhaços somos nós. E o Genison tá rindo, abraçando os caras do São Bernardo lá no meio de campo, Fernandão. É brincadeira, Ortiz. O time toma de 5 em casa, não tem que conversar tá com rindo, ninguém, meu amigo. Tá rindo, olha lá. Vai embora logo. Tá todo risonho o Genison, Coitão. Ortiz, pois é assim que os jogadores do Guarani reagem depois de passar por uma vergonha dessa no estádio Brinco de Ouro. Vai ali, cumprimenta como se nada tivesse acontecido, abre um sorriso, e é assim que a gente vê o Guarani jogar de forma melancólica, Ortiz. Que vergonha, uma das páginas mais tristes da história do Guarani. Você merece passar por isso, Fernandão? Não, Ortiz, não. É que a gente falou, né, Ortiz? O Mozart, quando ele fala em sacrifício lá na última coletiva, parece que só eles fazem sacrifício, né? A gente não. Não aqui da rádio, o torcedor faz sacrifício. Imagina quem saiu do trabalho, foi direto pro campo, tomou chuva e agora vai embora, sei lá, 10 horas da noite, pegar ônibus. Isso daí não vale pra ele, né? O Guarani é muito maior que ele, gente. O Guarani é muito maior que isso. O Guarani é muito maior que todas essas pessoas que estão lá hoje. A gente tá passando vergonha. Uma vergonha anunciada, né? Vergonha anunciada. A montagem do elenco já trazia para esse lado. Quem acompanhou a montagem do elenco do Guarani já sabia que era um elenco mal montado, um elenco torto, né? A gente já esperava uma temporada tensa, Fernandão, mas eu não imaginei que eu fosse passar a vergonha de perder de 5-1 do São Bernardo no Brinco de Ouro da Princesa. 5-1, Ortiz, é demais. E fora... Acho que ninguém vai falar, viu, na saída do gramado. E fora, Ortiz, era pra ter sido mais, inclusive. No segundo tempo, o Guarani não jogou bola. Apesar de ter a expulsão do Jamerson logo no comecinho, mas lembrando, já estava 4-1, 11 contra 11. Então, hoje, o segundo tempo, não tem nem o que falar, né, Ortiz, porque não teve nada, o Guarani não fez nada. Simplesmente não teve as 2 expulsões. E os gols perdidos pelo São Bernardo. É isso aí, Cleitão. Vamos fazer o nosso minuto de protesto aqui, Cleitão? Vamos sim, Ortiz. Tchau, moça. Ninguém do Guarani ali para entrevista, né? A área tá vazia, a área destinada às entrevistas ali tá vazia. O jogador de São Bernardo recebendo o voto de craque do jogo, lá na opinião do Fernando, uma votação injusta. O Fernandão diz aqui que é injusto, que o melhor jogador em campo foi o tal do Barleta lá, né? Ah, ele acabou com o jogo, Ortiz. Isso aí, acabou a transmissão, né? Acabou a transmissão, né? Nenhum jogador do Guarani falando. Vai falar pra mim que esse cartão amarelo foi injusto, Fernando? Não foi, Ortiz. Ele foi não, coerente. Teve gente falando que foi injusto. Não, o juiz foi coerente, porque o menino lá, o número 8, fez a mesma falta e levou amarelo também. Cabeçada do Bruno José ainda na primeira etapa, tentando fazer algo mais. A canetinha ali, sofrida pelo jogador do Guarani. Bom, Cleitão, acabou, né, Cleitão? Acabou. Vamos dar tchau pro pessoal do YouTube, Cleitão. Se despeça do pessoal do YouTube aí, por favor. Ortiz, um grande abraço a todo mundo que estava no YouTube com a gente, obrigado ali pela companhia, e agora vem pro Radiosnet pra gente tentar destrinchar o que foi essa vergonha de hoje, Ortiz. É isso aí, pessoal, Radiosnet, a gente tá lá, tem o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Vem pra cá, vamos lá, a gente vai fazer todo o pós-jogo agora, né? E vamos tentar fazer um pós-jogo, né, o Fernandão? Pedimos desculpa, não dá tempo de ler esses comentários que estão aqui no YouTube agora. A situação é vergonhosa, vamos tentar encontrar o centro a gente aqui, né, Fernandão? Vamos, Ortiz, a gente precisa respirar um pouquinho, porque não tá fácil não. Galera, muito obrigado pra vocês aí do YouTube, que esteve com a gente esse jogo inteiro aí. Infelizmente, uma derrota vexatória do Guarani, mas
a vida da Rádio Planeta Guarani segue, né, Ortiz? Obrigado aí, valeu, galera. Uma boa noite pra vocês e vamos lá pro Radiosnet agora escutar e participar da resenha. E aí vem pro WhatsApp lá que a gente bate um papo, a gente se fala por lá. Vocês é que são heróis. Obrigado a todos vocês que acompanharam aqui no YouTube. Agora a gente vai pro nosso ambiente aqui, que é o Radiosnet, tá bom, pessoal? Estamos encerrando aqui a transmissão. Infelizmente, uma noite muito triste pro Guarani, né? O Guarani perde o jogo, perde a vergonha, perde tudo. E agora vai ter muito trabalho para se reequilibrar, né? O Guarani perdeu pro time do São Bernardo pelo placar de 5-1 no Brinco. E a gente se despede por aqui, viu? De vocês do YouTube, no Radiosnet, a gente vai pro nosso Segue o Jogo, o pós-jogo da Rádio Web Planeta Guarani.